Panorama Podcast começando nessa quinta-feira maravilhosa. Estamos aqui no Panorama. Eu, Yuri Hashi, Diego Martinelli. Fala, galera. E aí? E aí, galera, olha só. Hoje os convidados, né? São convidados. Convidados. Eles sabem tudo da Disney, de Orlando. Mas eu não vou falar o nome deles. E adjacências. Adjacências? Sim, ao Beto, redor também. Não, Beto Carreiro não. Não, adjacências. Ah, tá perto lá. Né? É, não no Brasil. Tá. E a gente vai falar pra vocês daqui a pouquinho quem é, porque não tá escrito aí, né? Não botou. Não, botou não, né? Não tá. Surpresa. Mas antes, eu quero falar pra você. Segue a gente, cara. Curte, compartilha nosso conteúdo. Sempre um convidado show de bola aqui pra vocês. E aquela surra de likes, né? Surra de like. Aí. Surra de likes. E também tem aquele outro lance lá do quê? Do dinheiro. Dinheiro? É, pô. Ah, tá. pixpanorama@gmail.com. Você tá com aquele dinheirinho guardado na poupança? Então, manda pra gente. Pra trazer convidados especiais aqui. E outras coisas a mais aqui pra trazer aqui pro estúdio. Quem sabe comprar uma capinha aqui. Né? É isso aí. Vamos lá? Isso é importante mesmo. Importante, Sumiu, ajuda a gente. Desapareceu. Mas vamos lá, vamos falar logo quem é que tá aqui com a gente, né, Diegão? Eu vou Sim, falar. pode falar. E eu não vou trocar nome, não. Porque a gente tá testando aqui, porque é muito nome pra mim, né? Então, mas hoje a gente tá aqui com a galera do Histórias de Orlando. Rafael Sarmento e Mari Aranha. Muito obrigado. Obrigado pela presença aí, pessoal, isso, de a gente aceitar o agradece. nosso convite. Obrigada, gente. E a gente acompanha vocês lá com essas histórias doidas aí de viagem, indica um monte de coisa pra E fazer. perrengues, né? Assiste todo dia, né? Não, todo todo dia. dia, todo dia, porque não tem todo dia, domingo. pô. Ah, Todo viu? domingo. No sofazinho da sala com as crianças. Isso aí, é isso aí. Isso aí. É pra isso que a gente trabalha. Eu assisti tanto que tem um episódio que você foi pro show da Ivete, aí ficou rouco. Fui ontem de O novo. episódio ficou... Fui ontem de novo. Foi de novo. Gente, vai ficando velho, cara. As coisas vão acontecendo, ficar gripado, ficar rouco, fica um monte de coisa. Mas eu vou me esforçar, vai dar certo aqui. Não, vai. Já até parei de tossir. Graças E a jogar Deus. Né? até parei de jogar bactéria na Mariana. Se eu ficar doente, vocês já sabem de onde veio. Aí no outro episódio você vai estar rouca e vai estar... Pois Aí, é. aí você passa pra ele. É isso aí. Mas então, eu vou explicar aqui mais ou menos como é que funciona. Ninguém conhece. Eu conheço porque eu sou fã processo. número 1. Mas o processo aqui é o seguinte, a gente começa com uma pergunta clichê, né? Uma pergunta clichê aqui do programa. Que é saber quem é Histórias de Orlando, só que eu quero saber antes do Histórias de Orlando. Quem é Rafael Sarmento e Mari Aranha? Profundo, hein? Eu achei um pouco Por filosófico. favor, Mari, primeiras damas. Cara, quem é Mariana Aí, Aranha, tá né? botando. Ó, jogou a responsabilidade pra você. Cavalheirismo, né? Eu sou da antiga. Cavaleirismo, todo mundo sabe que não, né? Que não é o cavaleirismo, né? Mas tudo bem. Cara, Mariana Aranha, então... Eu vou fazer 29 anos mês que vem, inclusive aceito presente recebido, se quiser me mandar. Tem caixa postal? Nossa, Não. caixa postal. Caraca! Mas é pra mandar Parece presente, aquele não é programa Hugo que tu ligava. Não, mas sabe? tem Caixa- isso, pô, tem isso. Que isso, gente? Recebido, Isso gente. tem Via isso pro aí, caixa Não é postal. antigo, não? Ainda tem isso ainda? Mas como é que manda? Você não, Não sabe o tem. endereço. Você Você não tá- recebe. É. É por isso que você não recebe. Gente. A gente aqui não tem. Viu? Mas deveria, né, Natan? Anota aí, ó. Pra próxima. Não, quem quiser mandar presente, manda um direct que eu... Aceito, a gente né? Tá resolve, não tem problema. Enfim, tenho 29 anos, sou formada em publicidade e confeitaria. Oh, Olha, Sim. já dá pra expandir o negócio aí de Sim, uma sim, história de sim. Orlando. Cake. Cake. Exato. História de Orlando Cake. Em breve. Misericórdia. A gente bem que podia fazer um... As melhores padarias do Brasil. Não, gente, não vai Ou rolar. de Orlando. Abandonei total. Não faço mais. Mas, enfim, sou formada em publicidade e confeitaria. Mas eu não era muito feliz, não. Assim, sabe? Tipo, eu me formei... Quase não me formei. Só me formei porque... obrigada. Eu falei, cara, só falta um ano, né? Então, não vou fazer isso. Vou pegar o diploma. Mas eu, na faculdade mesmo, pouco antes de terminar, eu já sabia que eu não era bem isso. Mas eu também não sabia o quê. Entendeu? E aí eu fui descobrindo coisas, entendeu? Até hoje a gente tá descobrindo, hoje no momento. Tem história de Orlando. Entendeu? Amanhã, Mas né? é isso. Amanhã Ué, você pode amanhã- trocar de repente o Rafael, né? Bota... De repente, entendeu? Não, história de Orlando para sempre no meu coração. Não vou abandonar nunca, tá? Mas assim, eu aceito outras propostas aí. Meteu de Quem quiser. Tiaguinho agora que vai sair de Exalta, né? Não, é porque eu tô É falando mole. assim, que às vezes o Diego não pode vir, entendeu? Aí de repente a gente pode. Já Ah, fez. é, já uma fui substituição. substituído já. Não existe não tem essa problema. possibilidade no História de Orlando. É, né? A gente aqui, meu irmão, é um encarne.
Aí dela se fazer alguma coisa sem mim. Ele fala isso, parece que a gente é amigo Não desde somos. 1900 Ah, é? e não. É recente? A gente vai contar. Nós quando, éramos quando inimigos. não, Tinha também treta não. entre nós. Éramos inimigos. Também não. Mas quando ele terminar de se apresentar, aí a gente conta a história de Orlando, vocês vão saber. Então tá bom. Por favor, Forever. Rafael. Bom, Rafael, eu também sou publicitário, tenho 36 anos, né? Então, Gosta Bem de mais Ivete, com corpinho de 20. gosta de escutar Chuchu. Ivete. De 20. Vulgo Esse aqui eu acho que sabe mais de você, Sabe, mas sabe. depois te conta isso aí. É um apelido da faculdade. Era Na faculdade não, na vida, mas eu apaguei esse apelido depois de um tempo, mas tá voltando aí na moda. Chuchu tá voltando na moda. Eu sou pai da Maria Bela. E, cara, eu, assim como a Mariana também, eu sou envolvido em muitas coisas, né? Fiz vários testes na minha vida profissional, o que eu poderia fazer e tal, e nunca consegui ainda me encaixar uma parada que me fizesse feliz, sabe? E quando a gente teve essa ideia do podcast, cara, eu tava sentindo que eu tava, meu irmão, na hora de fazer algo diferente, entendeu? E aí tô aqui, meu irmão, fazendo isso, o podcast, entre outras coisas na minha vida. E alguma coisa vai dar certo, irmão. E Entendeu? claramente os dois são apaixonados pela Disney, isso aí. Né? Não tem Eu como, não né? gosto, não. Não gosta não, ele só tá com a blusa do Mickey. Só zoando. A gente não combinou, tá? Eu vim com a blusa cheia de Mickey, ele veio com a blusa de Mickey, mas a gente não combinou. Cadê a Isso, blusa hora do Mickey? nenhuma. Eu ia trazer. Pois é. Caixa postal 22.320 aí, ó. Eu tenho do Rei Leão. Boa, Rei Leão é Serve, ótimo. tá vendo? Não, Rei Leão é um filmaço. Só né? que é pra dormir, aí eu fiquei sem graça. de trazer. Eu tenho Com dos pijama. Stitch. Tá toda arregaçada Também aqui, serve. cheio de Não, catarro. não, é porque eu comprei, é pra mim e pro meu filho, né? Aí, meu filho Matheus tem uma também, que é o Simba, e o meu é do... Ah, Mufasa. Não, é Mufasa? Mufasa. Pai O do dele é Simba, Mufasa. o pai do Simba é Mufasa. Talvez se fosse Timão e Pumba. Não, Timão e Pumba é maneiro também. pode ser também. Mas e aí, da onde veio a ideia? E como vocês se conheceram pra Mariana unir? tava bêbada no banco na rua. Eu não comprei. Tô brincando. Gente, Sem eu nem rumo. bebo. Não, é Eu uma nem história bebo. maneira. Assim, como eu falei, tipo assim, meu irmão, publicitários, dois, a gente querendo fazer sempre alguma coisa, eu comecei a ouvir podcast, eu era fã de podcast. Mas essa história começou pelo seguinte, em algum momento da minha vida, acho que foi na época que tava lockdown, tudo travado e tal, eu moro na Taquara e trabalho na Zona Sul, né, na maioria das vezes. Então vou Que todo sorte dia. você tem. Eu ia muito, apesar de ter home office, mas eu ia muito na Zona Sul, porque trabalho com e-commerce, então tem operação. E aí, quando deu essa situação no mundo, o e-commerce explodiu, né? Então, meu trabalho, tipo, triplicou. Eu tava trabalhando muito. E eu ia, da Taquara pra Zona Sul, e comecei a ficar fã de podcast. Ouvi muito. Já existiam uns 3 canais de influenciadores de Orlando que faziam conteúdo sobre Orlando, sobre Disney e sobre novidades de Disney, novidades dos parques e tal. Só que é com uma proposta diferente. Todos eles é o influenciador que vai lá e conta, né? A novidade da semana da Disney. Agora a Magic Band é vendida na cor laranja. O cara vai contando as novidades. E eu sempre falei, cara, um dia eu vou, meu irmão, é uma parada que eu quero trabalhar, que eu quero viver. Só que, pra você viver ser influenciador de Orlando, primeiro, você tem que ter o carisma pra chegar na frente da câmera. Oi, gente, eu tô aqui. Eu acho que eu não tenho essa beleza pra isso. Segundo, tem que estar lá muitas vezes. Daqui para brasileiro ir para lá muitas vezes é muito caro. E esses que estão fazendo esse conteúdo, que estão crescendo, os caras moram lá. Moram na cidade de Orlando. Então a gente já tem essa pequena barreira na nossa vida. E aí, algum desse grupo, existem uns 3 ou 4 que são grandes, um deles é o Kiko da banda KLB. Vocês conhecem? Conheço. Eu sei que Não, é sério mesmo? Kiko, grandão, Kiko. Então, ele e a mulher dele, esposa Francine, um beijo, Kiko e Fran, que estão ouvindo com certeza. Amigos. Não, são mesmo, vou contar a história. Uma vez eu estava ouvindo um dos podcasts deles sobre Orlando, e eles falaram que eles contrataram um CEO, e esse cara ia mexer no marketing. Olha isso, contrataram um CEO, o cara ia mexer no marketing e tal. Eu falei, pô, do nada me deu um estalo assim. Eu tava, cara, não me esqueço disso. Tava na Avenida Brasil, indo pra São Cristóvão. Nossa. Específico. Cara, eu peguei, achei o cara, falou o nome dele, eu achei ele na rede social e mandei um áudio pra ele. Falei, cara, olha só, meu nome é Rafael, sou fã de vocês e tal. Cara, eu quero trabalhar pra vocês de graça. Com o MD1, que é o canal deles, né? Quero trabalhar pro MD1 de graça. Na minha cabeça não tinha como o canal deles de Orlando, que era do Kiko, do KLB, ser o menor de todos os canais que tem lá, sabe? Porque o cara é um cara que tem presença, um cara influente, um cara que pode agregar mais coisas. O cara é famoso, né? Conhece muita gente, pode agregar mais coisas. E aí eu preparei, aí o cara me atendeu, falou, bacana, me passa a sua ideia. Aí eu preparei um dossiê pro cara.
sobre como o canal deles poderia crescer. Preparei um documento e tal. Só que eu fui um pouco sagaz. Eu botei na primeira página a minha foto, que é a mesma foto que eu uso até hoje nas minhas redes sociais. A foto minha com fundo azul, assim, tá parado. Eu fiz isso de propósito. Aí, botei minha foto, aí falei, começava assim, por que eu quero trabalhar para o MD1? Aí contei um pouco da minha carreira de marketing e falei, cara, eu tenho essa ideia. A última ideia, ela um pouquinho maior, era assim, o Kiko e a Francine deveriam fazer um programa de entrevistas com as celebridades que vão pro Orlando contando, um podcast, né, contando as suas histórias lá. Então, os caras têm acesso a todo mundo. Então, vai o Zezé de Camargo lá contar a história dele em Orlando. Vai o fulano contar a história dele em Orlando. Essa era uma das sugestões que eu dei. Mandei pro documento pra eles e mandei pro cara, né? O cara, não, vou mostrar pro Kiko. O cara me respondia, não, o Kiko adorou e tal. Só que eu até fiquei um pouco desconfiado. Eu falei, cara... Deve ter usado como ideia dele. Será que isso aconteceu? Eu fiquei desconfiado. Aí um dia eles estavam fazendo uma live no podcast deles. Só que como eu falei, a proposta era diferente. O podcast deles, por exemplo, é numa mesa, os dois com a câmera ali falando sobre as notícias de Orlando. Eu entrei no YouTube e comentei. Com aquela minha mesma foto, que tava a minha foto no perfil do YouTube. Falei, não sei o que, eu fiz um comentário lá. Aí o Kiko olhou na hora, Rafael que inclusive mandou material pra gente, a gente leu, adorou. Olha, foi maravilhoso. André é o nome do cara que tava trabalhando pra gente. Mandou pro André, o André mostrou pra gente. Obrigado pelo carinho, obrigado. Lá. Mas não trabalhou. E acabou por aí. A minha relação com eles acabou por aí. E a amizade continua. A amizade continua. São maravilhosos. Sacanagem, não. Eu tava esperando um final. Sabe, aquele final romântico de filme. Eu tava prestando atenção aqui assim. Eu falei, cara, pô. Me chamou na casa dele e me deu um hack da Magazine Luiza. Não foi isso. Acabou por aí. Mas eu ali. Pra casa dele, toma aqui o disco. O disco de ouro. Mas ali eu vi o potencial na ideia. Aí falei assim, bom, cara, ele não quer fazer. Entendeu? O caminho, se eu trabalhasse para ele e entrasse nesse projeto com ele, o caminho seria mais fácil. Sim. Seria um caminho um pouco mais facilitado. Não era a ideia dele de realizar isso, beleza. Fiquei com o projeto na mão. E aí entrou essa pessoa aqui maravilhosa na minha vida. Eu conheço o marido dela, né? Eu conheço, assim, nós não éramos amigos, nem eu, nem a Mariana, e nem eu com o marido dela, com o Ricardo. Eu e o Ricardo éramos colegas, assim, de trabalho. A gente se conhecia, falava, a gente trocava mais ideias, mas sobre trabalho. E eu segui ele no Instagram, sabia que tanto ele e ela eram fãs de Disney Orlando. E aí comentei, foi que a gente se aproximou mais. Falei, pô, também sou super fã e tal. Acabou por aí também, o papo ficou frio nisso. E aí teve um dia... Eu entendi, a Mari já te cortou, cara. Ela não queria muita coisa. Não, eu falei com o Ricardo, eu não tinha falado com a Mari nem sabia que eu existia. Nem sabia mesmo. Falei com o Ricardo. Aí eu... Só que eu era um cara que... Não é que a coisa ficava na minha cabeça. Em alguns momentos da minha vida eu falava assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Nessas viagens do Tataquara para o Jardim Botânico, do Taquara para o centro, eu tinha que fazer alguma coisa. Perdão. Escutando podcast. Escutando muito podcast. E aí teve um dia, do nada, eu tava no trabalho, mandei mensagem pro Ricardo e falei assim, Ricardo, eu quero fazer um projeto de um podcast nichado, com entrevistas e tal. Vamos tomar um café? Você e a Mariana, vamos tomar um café? Aí marcou, acho que foi no dia seguinte, foi um período muito curto, assim. Mas na mesma semana. Na mesma semana. A gente se marcou de encontrar um café lá do lado do meu trabalho, lá no Jardim Botânico. Eles foram pra lá. E ali foi ali que eu conheci a Mariana pela primeira vez. Nunca tinha olhado pra ela assim. Isso há quase 2 anos atrás, vamos dizer assim, 2 ou 3 anos. Um ano atrás. Um ano atrás. O podcast tem um ano, eu conheci um ano. Foi em janeiro de 2022. E ele já é tão espaçoso assim? Eu trabalho com a minha parceira de trabalho, se não for, né? Mas em janeiro de 2022, eu e Rick, a gente foi pra Disney. Uhum. E aí, ele começou a me seguir aí. Acho que viu que o Rick tava lá e tal, aí começou a me seguir pra ver meus stories. Aí ele comentou alguma coisa, eu lembro muito disso, eu acho que você nem sabe disso. Ele comentou no meu story, mostra não sei o que lá. Aí eu olhei e falei, quem é esse homem que está me pedindo pra eu mostrar não sei o quê? Aí, só que aí eu entrei e vi que o Rick seguia. Aí eu cheguei pra ele e falei, tu conhece Rafael Sarmento? Agora, ele tá me pedindo aqui, mó legal, né? Vou mostrar. Aí mostrei, tá? Não sei o quê. Pronto, aí, sei lá, um mês depois, o Rick falou, ó, tem uma proposta aqui pra você. Aí eu, tá, vamos. Eu sempre quis trabalhar com Disney, sempre. Eu tava só esperando a oportunidade, entendeu? Veio. Que bloco? Que você conheceu ela, o bloco? É o bloco. O bloco. Falei, bloco mesmo. Falei, cara, já veio o Vitor Sarro, já vai meter o meu bloco. Que bloco? Aquele que... Entendeu?
Aí eu já ia falar assim, tomei. Quinta série é Eu já ia pensar assim, tomei agora. Tipo, ó, tomei. A pessoa não veio hoje, né? A pessoa não veio. Fica O tranquilo. cara da quinta série faltou. Meu Faltou Deus. hoje. Bruce, um abraço aí pra você. Bruce. Um abraço, Bruce. Pô, Bruce é demais, Dixon. cara. Não, o Wendy mesmo. Eu gosto Wayne? muito do O nome Bruce. dele é Bruce Wayne. Bruce Wayne. Gente, É que top. verdade. Ah, é o que trabalha com Wayne. o Natanzinho. Bruce Wayne de Oliveira. Abraço, meu irmão. Mas não é da Disney, não, né? Aí a parada começou. Não dá, não, né? Não, ainda não. A DC, Disney ainda não comprou isso. Mas um dia comprará, pode ser certeza. Quem sabe? E então a parada começou aí, nessa Começou meio que do nada, assim, nada. na intuição, meu irmão. E é um desafio danado, né? Porque você começar a fazer uma parada com alguém que você não tem intimidade nenhuma, assim, tipo, zero intimidade. Então você tem que aprender a lidar, tudo muito... Mas eu acho que a gente tá saindo muito bem, assim. É, a gente já tem aqui. Passou de 10 ontem, tem aquela 10 anos marca, de né? amizade. De um ano, né? De relacionamento. Né? Ah, já Você passou passa de um ano de relacionamento, é. Aí tranquilo. É. Se fosse até um ano, tivesse alguma briga, aí ia dar problema. Relacionamento Briga é tem você... diária, falei. Não, até que não, a gente tenta ser o mais A gente ponderado satura, possível. né? né? Mas- A gente satura. Não, mas eu acho engraçado e legal, porque muita gente, quando a gente fala isso, tipo, não, a gente não é amigo a vida inteira. Acha que a gente é casado às Mentira! vezes. É, tem gente que acha que a gente é casado. Eu falo, sou Não. casado, não com a Mariana. É, exato. Não, mas parece que você já tem uma intimidade maior, tá ligado? Parece que você já Sim. se conhece há muito tempo. Sim, Parece A mesmo. gente começa a se conhecer mais, saber os medos, os desafios de cada um. Aí você começa... É uma relação, cara. É quase um casamento, assim, de fato, entendeu? É. E a gente Você grava pode, toda Ricardo? semana. Sociedade é isso, cara. Ô, tá aqui, Ricardo ó. liberou. Tá aqui, ó. Tá aí, É tá ali, o olhando. Sociedade Ricardo, vigiando ele aqui. faz parte desse relacionamento, entendeu? É um trisal, né? Ele fica no meio. Ele fica no meio ali. Trisal. Porque ele é, tipo, também do História de Orlando. Ele não aparece, mas ele tá lá o tempo inteiro. É a equipe, é a produção. E o nome História de Orlando? Foi o primeiro que veio? Aí, vai ser esse? Ou... Ih, esse é legal, Isso é cara. legal, isso é legal. Porque o nosso é beleza, né? Panorama. Tipo, panorama tem tudo que é lugar. O na negócio verdade, é bem... é que, na verdade, nada a ver, a gente né? não vai fazer um podcast desse jeito, tá aqui hoje. A gente vai falar sobre bebida e tal. E a gente, Acho que nem poderia. A gente já É. seria cancelado já no que a gente ia primeiro ficar episódio. degustando cerveja. Nossa! Ia ser muito... Mas degustando cerveja assim, tipo, glacial, cristal. Nossa! Só Maneiro. marca boa. Na só época marca do boa. Castelo das Pedras. Você pegou Bora. essa época, né? Não lembro disso. Que tinha cristal, um um centavo, centavo. sei lá. Na moeda nova. Mas aí, pô... Não, mas aí foi mudando, cara. Aí o Yuri, ele fazia muito... Ele fez muito BBB na época, né? Aí ele tinha um canal chamado Panorama Eu BBB. participei, pô. Mas foi na edição 7, pô. Foi 5 edições. Eu fui na do Bambam, a do... Vocês não viram, não? Não, é que ele fez Vi, o... pô. É que ele fez o... o que Fez uma acontece? página ele fez que uma página que ele cobria ficava Big Brother. cobria Big Ah, Big tá. Brother. E o nome da página era Panorama BBB. Aham. Aí então... Aí como a gente começou nessa página, meio que... Aí a gente falou assim, pô... Já que tá como Panorama, vamos seguir como Panorama. E Sim. tá Panorama até hoje. Sim. Sim. Mas a página, a gente mudou de página. Mas eu já pensei várias vezes em mudar o nome. Ih, Já teve várias ideias. No nosso caso é impossível. Nome. não, porque assim, foi Panorama. Tem Panorama... CBN. CBN. Tem Panorama. Aí, Panorama não sei o que, sei lá. Aí, Panorama- aí apareceu outro Panorama Podcast. Apareceu agora. Mentira. Apareceu. A gente tem que assim, falar com eles ainda aí. Não falamos, né, Vamos Natan? falar, vamos falar. Tem que conversar com Aqui, ó. Bota aí, por favor. Plágio. Aqui, ó. Não, plágio a gente já é plágio, então já é muito então esse que é o problema, porque Panorama tá o nome Mas podcast. o lance da CBN e tal, eu não acho ruim, não, sabia? Você ter... Parecido, né? Porque o cara ter vai uma coisa procurar familiar. a gente, né? Não é nem por isso, é termos familiar e tal, finalmente das A pessoas. gente Eu não podia acho botar Panorama ruim, não. Orlando. Orlando. Porra, aí é foda, né? Fui pra Orlando. Aí quer me quebrar, né, irmão? Aí quer me quebrar. Segue Panorama Podcast, é isso aí. E a história, e porque e o nome de vocês aí, como é que surgiu? o nome. Não foi na primeira, mas também foi muito rápido. Foi né? rápido, foi rápido. Foi assim, É que papo a de gente dias. já saiu dessa reunião que a gente se encontrou pela primeira vez com as 3 opções. E nenhuma era a História de Orlando. É sempre assim. Aí pensou, e no mesma semana, assim, no WhatsApp, ele falou, e História de Orlando? Falei, bom. Bom nome. Simple but effective. Era Soul nossa Podcast, senhora. Fast Pass Podcast. Cruz Tinha credo. várias. Mas não, Fast Pass? Fast É porque Pass. tinha uma solução que a Disney oferecia chamada Fast Pass.
Ah, Fast Pass. Que você passava. É, na mais fila rápido e tal, na fila. E inclusive essa solução morreu, não tem mais. Morreu, Ainda bem que o nome do falecido, programa não é esse, né? É. Senão eu ia morrer também. Tô brincando. Mas a gente queria um nome que você falasse o nome do que é, as pessoas já sabessem o que elas vão Orlando. ver ali, naquele conteúdo. Então, tipo assim, história de Orlando. Pô, já tá ali. História de Orlando, o que é isso? É a história de quem A vai pra história de Orlando. Orlando, é isso. Entendeu? É, mas não é quem vai pra Miami. É quem vai pra Orlando. Não, a gente pega o conceito geral. Normalmente uma viagem. Adjacências, assim. Normalmente uma viagem pra Orlando, o cara estica pra Miami, o cara vai a Tampa, o cara faz um passeiozinho ali. É tudo do entendeu? lado, é pertinho, né? 4 horas, né? Tipo, Orlando e Miami são 4 horas de carro. Mas dá pra ir. Porque a estrada é super Fiz isso. segura. Fiz isso. Uma Mas estrada depois eu conto isso. linha reta. É. Não, também outro patamar, né? O- A estrada é é, outro patamar. Não é igual aqui. Bem não, grande olha só, assim. ela é uma Tipo, estrada linha amarela, segura, no caso, né? mas é perigosa como qualquer estrada. Tipo assim, às vezes vem pneu voando, às vezes vem até inseto bate no teu carro. Pneu voando! Não, é perigosa como qualquer estrada, mas Tem ela pneu é... voando mesmo? Não, Ah, tu já viu o pneu voando? vi na BR-101. Lá não. Aí lá Aí não. tem lá, pô. Mas é uma estrada que tem perigo, assim, tanto que a gente recomenda que não faça isso à noite. Tem gente que pega voo, chega lá 11 da noite e vai pegar um carro pra ir pra Orlando, 4 horas de Sem viagem. conhecer, sem... Cara, não saber. recomendo, entendeu? É cansativo e tal. Mas e aí? Aí vocês só tem o podcast ou vocês têm outras coisas também envolvidas aí? Nós temos outras coisas envolvidas, muitas outras coisas envolvidas, né? Viver de podcast não é fácil. Né? É muito difícil, ainda mais pra quem tá começando. A gente tá no 45 no ar. Nós estamos no gravado 50 e pouco, né? 50 e pouco. Mas 50 vai 53. ter aquela festa, né, que tu falou, né? Tem a Vai chamar festa. todos os podcasts da região. Vou. Todo mundo. Tudo liberado. Todo mundo de sunga. É. Com a Vai ser Ivete. assim, Com a com a Ivete Ivete. cantando. Com a sunga do Mickey, de Com a sunga preferência. do Mickey, Mas Vai é. dar chinelo do Mickey pra todo mundo. Eu vou dar chinelo, vou dar. Se eu pudesse, mentira, gente, eu dava gente. tudo pra todo mundo. Aqui não dá. Entendeu? E Mas quem quiser patrocinar, assim, de repente. estamos Havaianas, aceitando. por favor. Né? Pra dar Então chinelo, você, milionário que tá aí assistindo a gente, entendeu? Quiser fazer alguma coisa pra ajudar. Tamo aí. É verdade. Mas aí- Podia ter, não, um milionário, nada assim. Podia aparecer, ter, "Ah, né? vou ajudar todos os podcasts do Rio de Janeiro. Podia. Não seria Vamos lá, ruim, vamos lá, não. vamos procurar. Podia mesmo. Fica Vamos aí, ó. entrar no- Não seja por isso, pode entrar. Fizer uma surpresa pra vocês, pode entrar. Entra naquele aplicativo de Sugar Daddy. Aí são outras coisas. Ou OnlyFans, né? Olha, fã, Vai que, é nunca o se velho sabe. da lancha aí. Mas ele se perguntou sobre serviço, sobre o que a gente tem a mais, né? É muito comum que quem trabalhe com conteúdo de Disney faça serviços pra lá, não é? Me corrija se eu estiver errado. A galera que mora lá enrolando, são guias, são... Desculpa estar interrompendo, mas ela fala assim, você tá errado. Não, tô não. completamente. E então é muito comum que, principalmente porque a gente vive isso, conhece bastante, as pessoas procurem a gente em busca de serviços para lá. E, na verdade, procuram em busca de dicas e tal, e isso acaba virando serviços, entendeu? Então a gente cria aí acaba criando um leque. Então hoje a gente, dentro da História de Orlando, a gente vende passagem, a gente faz hospedagem no hotel dentro e fora da Disney, aluguel de casa, aluguel de carro. Ah, maneiro. Tudo isso a gente faz para ajudar as pessoas. A gente tem nosso parceiro que trabalha em parceria, empresa sede de São Paulo em Orlando, então mais de 15 anos de experiência. Então a gente bota o nosso nome ali num parceiro que vai entregar uma qualidade. E a gente tem um produto também para ajudar quem vai pro parque hoje em dia da Disney. Você tem uma ideia como é que é o perrengue de hoje em dia pro parque da Disney? Não, eu nunca fui. Eu Eu sou também meio não. daqui. existe- Disney eu nunca fui, né? A Disney, ela cria processos, eu vou pedir pra Mariana explicar um pouco, ela explica melhor que eu, mas ela cria processos que um viajante que nunca teve contato, ele tem dificuldade para poder fazer uma visita no parque, cara. Que isso, cara? É impressionante. Ainda mais quem não fala inglês, assim, de repente... Eu sou um deles, que eu não falo inglês. Então, mas assim, lá dá pra falar em português. Dá pra... Todo Entende. mundo entende. Principalmente se você for em dezembro. Todo mundo entende, mundo eu entende. acho. Todo mundo É que entende. ele mete o português, Todo mundo entendeu? É Todo o mundo. entende... Não, Uma entende. mímicazinha de leve. Não, sem pilha, entende mesmo. Você Você joga fala no com Google aí. o cara, o funcionário dentro da Disney, o cara que trabalha lá É. e na Universal, mais na Disney então, o cara vai entender. Pra você ter ideia, mas antes da Mariana contar sobre o serviço, só pra você ter ideia, eu comprei a capinha do Harry Potter. Que você faz, que eu adoro Harry Potter, na Universal. E aí, eu ganhei um papelzinho pra poder pegar a capinha na saída do parque. Um dia eu passei mal e tal. Fiquei ferrado, gripado. Inclusive, tenho ficado gripado direto. Fiquei gripado lá à noite, tava meio febril. E aí, fui embora, não quis pegar a capinha. Aí, a minha esposa lavou minha calça. O papel apagou. Só que eu tô na Disney, eu tô na Universal, meu amigo. A experiência do cliente em primeiro lugar. No dia seguinte, eu vou voltar lá e vou pegar minha capinha. Só que o papel tava em branco. Então, era eu
falando em português com o atendente americano. Imagina. Pra explicar pra ele que o meu papel apagou, minha esposa lavou, e a minha capinha do Harry Potter pro meu telefone. O cara entendeu. Entendeu que lavou, botou na máquina. Cara, o que ele entendeu, eu não sei. Mas ele veio, capinha tava na minha ele mão. veio com 2 capinhas assim pra me falar qual era a minha. Eu falei, essa aqui. Me deu a capinha, tá tudo certo. Então, se você chegasse e reclamasse e não comprasse nada, talvez você ganharia algo. Cara, tem relatos. Tem pela relatos experiência. disso. Tem relatos disso. A gente tem relatos disso. Mas explica um pouco aí sobre a solução que a gente criou pra resolver. Então, como é que é a complexidade de ir pra um parque da Disney? Antes de tudo, existia o Fast Pass, que a gente até falou agora, né, com o falecido. Que você, ao você comprar o ingresso da Disney, você já tinha direito a esse Fast Pass, que nada mais é do que um fura-fila. Só que agora não, agora você tem que pagar, que é o Disney Plus. Além do ingresso. Além do ingresso, você tem que pagar X dólares, que varia, né, de acordo com o dia, com a lotação do parque e tal. Você tem que pagar para poder furar a fila. Só que é no aplicativo e muita gente não sabe mexer. Primeiro, tem gente que não sabe nem que existe o Disney Plus. E aí, dentro do Disney Plus, tem o Lightning Lane, que é basicamente a mesma coisa, só que são para atrações específicas. Então, assim, por exemplo, uma atração que está nova, ela não vai entrar no Disney Plus, ela vai entrar no Lightning Lane. Paga a parte pra ir nela. Então, além de você comprar o Disney Plus, se você quiser, numa específica que não tem no Disney Plus, você tem que comprar o Lightning Lane também. Aí, nisso, tu vai mais 15 dólares, mais 20 dólares. E aí, Às por vezes pessoa. tu gasta mais sem saber. É por Entendeu? pessoa. E Por a dificuldade pra você marcar isso, pra quem é leigo, pra quem não conhece, você tem que ficar o dia inteiro no parque com o seu aplicativo tentando marcar, tentando achar vaga. Porque as atrações, as filas, principalmente depois, né, do que aconteceu no mundo, então as filas, elas crescem de forma absurda, assim. Então tem filas de 40 minutos, 30 minutos, no mínimo. E as maiores de 2 horas, 2 horas e meia. Eu lembro no universo. Olha só, eu peguei fila de 4 horas no Beto Carreiro. Aí, ó, tá vendo? Pois tá é. faltando, 4 horas. precisar de desenvolver um aplicativo, Beto Não, mas Carreiro. eles têm, Tô aqui. eles têm um aplicativo de fura-fila também. Aham. Eles têm. Só que é aquilo. Só que não funcionou. Não, Não Só que eu funcionou. não instalei Foi o 4 horas na fila, pô. não, porque. Eu fiquei sem internet. Não tinha memória no celular. Não, porque você tinha que, se eu não me engano, você tem que marcar antes. No dia, todos os horários já estavam esgotados. Esse tipo de regra tem na Disney também. E o viajante tem que saber. No Beto Carreiro, você faz uma viagem em português, né? Sim. Em Orlando, meu amigo, se você vai tentar falar lá com o funcionário para entender isso, se você não fala inglês. É difícil. Então Ou seja, o que vocês fazem de serviço seria basicamente assim: eu comprei com vocês de repente, peguei tantos dias lá, aí vocês vão falar, no primeiro dia você vai fazer isso. Eu já posso instalar com antecedência o aplicativo e já agendar os horários? Então, no serviço, eu faço isso por você. Você não precisa se preocupar com nada. Esse é o grande ponto. Tipo assim, você tá com um grupo, principalmente família, né? Tá com um grupo de uma galera lá. Como é que você vai ficar marcando a atração para todo mundo? E qual é a grande sacada? Enquanto você tá fazendo uma atração, eu já tô marcando outra para você. Tu fica A próxima. acompanhando em tempo real? Isso. É um serviço que vai de 7 da manhã e 5 da tarde. Caraca. Maneiríssimo isso aí, hein, cara? É um serviço novo, por conta desse modelo novo que a Disney lançou. Só a Disney tem essa Então, ó, requisito. você, Natan, e o pessoal que tá assistindo também, não é só o Natan, não. Natanzinho. Mas é que eu tô apontando pra câmera. Natanzinho. Você que tá pensando em ir pra Disney agora, tá chegando as férias aí. Já chegou as férias? Passou já. Não, agora, julho. Tem férias, né? Férias de julho. Tá chegando as férias, você vai levar seu filho lá na Disney. É só Disney ou Universal também? Pro serviço é só É Disney. só Disney. Vai levar seu filho na Disney. Tá precisando de ajuda pra agendar os brinquedos, atrações. Cara, Histórias de Orlando tá aqui pra resolver os seus problemas. Histórias de Orlando. A gente diz, cara, que eu que falo isso, né? É muito caro você errar em Orlando. É muito caro. O ingresso custa, na média, $100 que você paga no ingresso. R$500 o ingresso. E aí você vai errar de ir num dia lotado no parque. O parque que tem, sei lá, 20 atrações, 25, você faz só 10, sabe? E aí você não vai voltar mais. Quando é que você vai voltar de novo? É muito caro. Então é um investimento que as pessoas fazem, entre outros de serviços para ir por parque, que é necessário para você ter uma experiência boa. Porque senão, aí é essa que faz a diferença em quem vai para a Disney e fala assim, pô, foi horrível.
Não consegui fazer nada, só peguei fila, fiquei em pé, meu filho chorando e não sei o que lá, não sei o que lá. E quem vai falou, foi maravilhoso, consegui fazer tudo, cheguei no horário correto e tal, almocei num restaurante maravilhoso e tal. Não, isso entendeu? é maneiro, isso é maneiro. E também a Disney é um parque pequeno, né? São Não. 4 parques gigantes. Não é um parque pequeno. Não. Não é um Quatro Terra gigantes. Encantada. Não é um Não Terra é. Encantada pra quem já frequentou. Não é? De fato. Entendeu? Acho que você não consegue fazer Disney em um dia só. Não. No mínimo 4. No mínimo 4, Tem- um pra cada parque. Um No pra mínimo cada parque. quatro? Não, isso no pior 4 cenário. dias, porque são 4 parques. Então, no mínimo, você faz um dia pra cada parque. Mas tem parque que você não consegue fazer tudo em um dia. Não consegue. Depende, se pegar o hotel ali da Disney, de repente... De repente. Nem isso, né, Talvez. também, né? Já tem Talvez. isso. Se você ficar hospedado dentro do complexo Disney, você ganha as horas extras adicionais. Que Noturno, hoje em né? dia, hoje em dia mudou. São 30 minutos antes do parque abrir. Então se abre 9 horas, 8h30 você pode entrar. É. E reza para nessa meia hora você conseguir fazer as atrações principais. Mas é muito mais caro, né? Depois do café da manhã. Ficar lá no hotel. É Vocês bem já caro. ficaram? Né? Não. Não, mas vou ficar. Tem um que eu Um sou dia vem apaixonado. aí, se Deus quiser, mas ainda não. Alô, Mas a milionário? gente queria. É, E ó, tô aqui, Mas já fala aí. chegaram a visitar ao Eu vi. redor? O Rafael tem Resort, problemas com esse tipo de coisa, ele vai falar. Mas eu já visitei Ah, visitei bom, alguns. sim. Porque tem como, né? Você visitar graça. eles. Não, você vai lá de graça e visita. não tem Mas nenhuma é próximo barreira. ao parque ou tem um... Tem uns. Sim. É assim, mesmo sendo dentro Vai do andando, né? complexo... Você vai andando. Andando, não. Essa é uma coisa interessante que você falou. Em Orlando, nada é perto pra você ir andando. Não tem como. Não existe a possibilidade de você viajar pra Orlando e não alugar carro. Igualzinho a Barra. É igualzinho Igualzinho a a Barra. Barra, assim. Só que aí você bota o Aldine nessa equação, entendeu? E tira o trânsito. É isso. Mas eles oferecem transporte. Tipo, você pode pegar um Tem ônibus. Tem um trem, né? Tem como fosse um trenzinho, né? Tem pra o chegar- monorail Dos hotéis, dos e tem o hotéis. De alguns Skyliner hotéis. agora. De alguns O hotéis, não são Skyliner todos. também facilita. É. E o transporte é de graça, entendeu? É na Disney ou na Universal que você consegue usar um corta-caminho que você consegue ter Nos dois. Nos dois. O da Universal é um pouquinho mais popular, né? Que é o VIP que eles chamam. Aí você paga um valor e pode passar direto. Tu passa por trás até de algumas coisas, né? Nossa, tá falando o quê? Não, De Fast Pass? tô falando até que eu tinha visto. Eu vi, se não me engano, foi o Carlinhos Maia, viajou Então, pra. esse cara, eu gosto de pessoas que pensam alto, né? Entendeu? Ele usou uma parada que ele passava meio que Então, onde esse os é o funcionários VIP. passam, sabe? Sim. Na verdade, existem alguns tour guiados que você conhece os bastidores dos parques. E aí você vai onde o funcionário passa. A gente recebeu várias pessoas já que contaram sobre isso. Cara, é muito maneiro. Tem que falar inglês, porque o cara vai explicar, você não vai Tem que entender ficar porra mais nenhuma. dias, né? Porque tu vai ter que fazer É um isso. tour guiado, Isso é muito maneiro. E tem o VIP, que o Carlinhos Maia, um beijo, Carlinhos, entendeu? Vai lá, Amigão. Mel Eu tirei foto Maia, com ele todo já. mundo. Todo mundo vai. Família Maia. Tem o toda. VIP, que você... Wolf. Que você... Meu tio. Que você paga o VIP, que não é barato. Tu tem ideia de quanto é que custa um VIP desse? Cara, Nunca cotei. é punk a parada. Só que eu acho que algumas celebridades ganham, né? Tipo, pra ir lá, esse VIP. E aí tem um guia com você. Se não me engano, esse VIP tem até um limite de 4 horas só. De VIP. Só que em 4 horas você consegue fazer tudo. Porque você vai com um guia, entra pra um lugar diferente, mais rápido, e faz todas as atrações com ele direto. Você entra pela como se fosse a saída. Você sai entrando, entendeu? E faz as atrações muito rápido. Ou seja, é o Fast Pass. Esse é aquele que Mas- o Luciano Huck vai. a É, Angélica Fast vai. Pass VIP. Normalmente Só que, a galera só que, famosa só que não é faz só isso. famoso, não. Você pode pagar e Mas vai junto, por exemplo, se eu for numa montanha-russa, eu vou junto com todo mundo. Não é o tipo... junto todo tu mundo. Só entra que você entra primeiro. direto. Só que tu entra Tu entra direto, primeiro, você entra e provavelmente. depois entra o pessoal. E aí tem uma cast member que quase guia, isso. né? Tem uma Você não vai guia. sozinho. Ela te coloca, ela chega, oi, vai, entra. Aí vai entrar você, Luciano Huck, Angélica, tudo no mesmo Isso. E esse grupo, se não me engano, esse guia é até 10 pessoas. Então, quando você pegar um valor que custa, que eu não sei quanto, e lugar. dividir, Mas é um absurdo. É caro. Muito caro. Seu ingresso pra entrar é 100, uma pessoa $100. $100. É caro. Imagina, olha só. Ele só tá Cara, falando mas assim. aí depende, cara. Quem ele falou mora que são lá, 4 dias, quem cara. mora lá não é tão caro. Não fica Não tão é. caro, pô. Não. Né? Não é. Às Não, vezes o mas cara... pra quem É só mora você lá, os ter um- caras, se duvidar, nem vão no parque assim com frequência. Vão. Mas vão, O americano é o vão. principal público do parque. É que lá tem o Annual Pass. É, tem isso aí também. Entendeu? Então a pessoa que ela vai com frequência, ela não vai pagar $100 cada vez que ela vai, entendeu? Ela tem um Annual Pass, tipo uma carteirinha de clube, sócio de clube, Custa sabe assim? $400, $500 E no aí, ano. no ano, aí, pô, ela Então chega lá e pô, Tá vale pra valendo? caramba. só Vai entra. todo final de semana. Ah, todo final de semana. É.
Pô, mas deve ser como? Enjoado. Acho que o cara deve ficar meio que... Não, é muito Vai pra comum passear, você ver. fazer o piquenique É com a isso. Vai família. ali Isso almoçar acontece. naquele restaurante X, Isso acontece. entendeu? E volta. Você vê, às vezes, a gente tá no parque, sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde, você vê uma galera chegando. Aí você não entende, né? Porque esse cara tá chegando 4 horas da tarde. Daqui a pouco vai fechar. é Não, fecha morador. 10 às vezes, 9, mas mesmo assim, né? Cara. Aí o cara que foi lá e... O cara mora lá, saiu do trabalho e foi no parque fazer Às alguma vezes coisa. só quer ver só a atração do desfile que tem, né? Da Às vezes vai Disney. ver desfile, vai numa atração específica, vai no lançamento, vai comer. Porque a Disney, Vai tomar uma cerveja. principalmente os parques da Tem Disney, o evento do castelo lá, né? Como é que é aqui? tem um show de encerramento. encerramento. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem em Todo todos os dia. parques. Um específico. Mas o do Magic Kingdom, que é o principal parque, tem um show diário ali, que inclusive agora voltou o antigo show, que é maravilhoso. E é emocionante, assim. Quem não viu esse show, quem foi pra Orlando e pensou em não ver, eu recomendo não, que, não faça Tá que, vendo? que veja. Você não foi. Não deu pra ir, né? Então é emocionante. Mas Deu pra isso. tem diferença desse show, por isso que você falou que teve um novo, aí depois Eles falou um trocam, antigo show. passa uns anos, eles vão. A Mariana sabe Vão mais disso renovando. que eu, eles vão renovando. Eles começaram a fazer com... Não tinha muita projeção no castelo, era só luzes, que é o Wishes. E aí tinha musiquinha e tudo mais. E aí depois eles começaram a botar projeção no castelo. Então aparecem uns desenhos animados ali no castelo, junto com a música. Aí aparece a Elsa, tem a Elsa cantando. E tem fogos, né? São muitos fogos, né? Todo dia é o maior Mas consumidor de fogos de com artifício. barulho ou sem barulho? Barulho. Barulho, Fogo, né? barulho. Mas é tão longe que... No A música acaba sendo mais alta do que o fogo. Não A são música, se duvidar, deve ser fogos de agressivos, uma caixa sabe? de som atrás de você. É. E aí agora, o Magic Kingdom fez 50 anos, né? Verdade. O parque, foi o primeiro parque de Orlando, né? O Walt Disney World Resort, na Flórida. Fez 50 anos e aí eles mudaram. Foi uma comemoração de 18 meses. E aí eles tiraram o Happily Ever After, que era o show do castelo, com as projeções e tal. E botaram o Enchantment, que, assim, foi para os 50 anos. Aí agora acabaram os 50 anos, eles voltaram com Happily Ever After, graças a Deus. Disparado, Porque é um é show assim, muito disparado, maravilhoso. Porque assim, a diferença era grotesca, assim? É difícil falar Não quero assim. falar mal, né? Quem nunca viu nenhum. Eu, por exemplo, fui em janeiro agora e não tinha o Happily Ever After. Tinha esse novo aí, qual era o nome? Enchantment. Enchantment. Cara, quem nunca viu, foi com um amigo meu que nunca tinha ido. Ele ficou emocionado. Chorou e tal, ele, a Não. esposa e a filha. Porque ele nunca viu. Mas eu já tinha visto o outro. O que foi que você tá rindo? Não, eu tô rindo de mim mesma, porque eu vejo spoiler. Eu não sou dessas que, não vou ver pra ter coisa lá na hora, não. Eu vejo, porque eu gosto de saber antes. E aí eu vi o Enchantment quando lançou pela primeira vez. Eu falei, meu Deus, não acredito que a Disney fez isso, tá horrível. Por que tiraram o Happily Ever After pra botar essa bosta? Nossa, eu fiquei muito revoltada, xinguei horrores nos stories, eu fiquei indignada. Virou hater. Aí eu cheguei lá e fiz o quê? Chorei igual uma criança. É Entendeu? Eu falei, meu Deus, tá lindo demais. O pior já é bonito, entendeu? O pior já é maravilhoso. Mas tava lindo mesmo, tava lindo mesmo. Quando fala de Disney, cara, tudo é assim, uma perfeição, um nível de excelência fora da curva, entendeu? Uma perfeição em tudo que fazem. Desde o momento que você é atendido pra comprar um picolé, até a hora que você fica num resort caríssimo. O nível de atendimento, ele vai ser perfeito, igual, generoso e caridoso em qualquer situação. No hotel, no resort carão, ou comprar um picolé no parque. Cara, a minha esposa fica falando o tempo todo. Se eu for na Disney, eu vou ter que pagar o refil de pipoca. Por Tem favor, pipoca. com certeza. Ela fica, $2. é que vira e mexe, meu filho rapidinho. fica lá no YouTube, aí $12? coloca... $2 o Dois? refil, O refil é $2,25. Tu tem que Mas tem comprar que o comprar o balde, pote. né? só o balde, acho que o balde é $60. Mas o balde é um Não, souvenir, não. né? É É, 15, 15. 19, é um negócio desse. Né? É. Mas é um souvenir maneiro, a gente tem alguns baldes, é maneiro, entendeu? Aí Pra guardar. meu filho vira e mexe, ele fica vendo um canal lá que fica passando o desfile ao Histórias de vivo. Orlando. Não, não faz o ao vivo de lá. Poderia fazer, mas eles não devem fazer o ao Mas vivo em de breve, lá. daqui a pouco eles estão se mudando pra lá, pra ver só. Aí Tá ouvindo, né, Deus? Tá ouvindo, né? Aí vira e mexe, meu filho fica vendo. Olhando lá o desfile e tal. Aí a minha esposa fica lá, eu quero a pipoca de lá, não sei o quê. É bonita, Tu vai né? ter que gastar esse dinheiro aí, Diego. Não adianta. Não, tem que Não gastar, adianta, tu vai não ter tem que como. gastar. Uma hora você vai ter que Uma gastar. hora vai ter que sair. Tem que Agora, tirar- essa Escorpião é a do bolso. pergunta. Teu filho tem basicamente a mesma idade que o meu, 5 anos. 5 anos. Qual a idade ideal para levar os filhos pra Disney?
qualquer idade. Eu não tenho filho Não ainda, tô né? nem Não posso falando do universo, não. Qualquer tadinho. idade. Existem alguns pontos, né, que você tem que se preocupar e se planejar. Eu falo isso porque eu fui quando eu era casado e não tinha filhos, e casado e com uma filha. Então, são viagens totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quando você tá solteiro, quando você não tem filho, e solteiro também, você tá num ritmo, meu irmão, acelerado, né? Você acorda às 6 da manhã e vai dormir 5, entendeu? É assim. Então, você entra no parque cedo, tem energia, gasta bastante energia, sai do parque até a última pessoa sair. Tem relato de pessoas que já foram dar entrevista lá pra gente, que saem do parque, tipo, meia-noite e meia, 1h da manhã, com o colaborador lá da Disney falando, obrigado, vamos embora. Só sai porque o cast member tá mandando tu embora. E né? tira a foto assim, na frente do castelo, só ele, sabe? Tem vários relatos assim, de pessoas que fazem isso. Então são pessoas que querem viver isso. Tem que estar com uma energia pra fazer isso. Mas quando a gente fala de criança, tanto o Disney, Universal, os parques do SeaWorld, vou deixar um pouco o Universal de lado, que eu vou falar dela, mas a Disney foi feita para criança. De qualquer idade. Foi feita para isso. Tanto que o Walt Disney, Mariana, que o Walt Disney queria, você sabe. O Walt Disney criou a Disney porque ele levava as filhas para brincar nos parques que tinham, do carrossel e tudo mais, e percebia que ele não conseguia brincar junto com as filhas. Então ele falou, por que não criar um parque onde adultos e crianças possam brincar juntos? Aí ele foi lá e criou a Disney, entendeu? Esse é o Simples intuito. assim. Simples Esse é o assim. intuito. Então é um é lugar isso. que você vai se divertir com seu filho. E tem bastante atrações para isso. Então pode estar com meses de idade, ou pode estar com 10 anos, 12 anos, você vai se divertir. Só que o seu ritmo vai mudar um pouco. Aí tem que entendeu? contratar vocês, né? Já É bom pra fazer aquele guia, né? Pra Com saber, certeza. tem um filho de quase 5 anos. Qual brinquedo minha ele pode esposa não brincar? gosta de altura. E, não sei o que. Aí vocês vão fazer. Isso é muito importante, Aí cara. você não brinca de nada. Eu fico tomando Não, conta. você brinca, você brinca. Mas é para isso. Mas existem alguns pontos. Por exemplo, criança até 3 anos de idade não paga ingresso. Vamos falar que tem 13, meu filho. Entendeu? Tem que fazer outro filho. Tem que fazer outro. Pra sair na vantagem. Falar, Por isso que tu Meu foi filho não agora. pagou. Agora faz todo sentido. Por Com isso que tu foi certeza, agora. com certeza. Você programa para ir um pouco antes. Não perguntaram, não pediram em nenhum momento perguntar a idade da minha filha. Teve na Universal uma menina que perguntou. Ela é menor de 3 anos, né? Eu falei, claro, senhora. Ela tá no meu colo pequenininha. Eu falei, claro. Mas não falei claro, senhora, porque eu não falo inglês. Mas foi quase isso. Não, você falou claro, senhora, mas ela entende. Mas na Disney, eles Ele não... fez assim, yes. Yes. Mas na Disney, eles nem cogitaram perguntar. Você entra com a criança no colo ou no carrinho e entra. Porque a sua... o americano tem muito disso, né? Ele tá confiando em você. Tá confiando em Não você. O fala isso americano não, é assim. Não fala isso não, porque ele vai pegar, vai botar o filho dele no colo, vai enrolar no negócio, vai botar uma chupeta. É difícil. Quando você tá num Não tem ambiente... como. Quando você tá num O moleque ambiente... já tem metade do meu tamanho. Aí realmente. O Diego não é baixinho, né? Tu dá. imagina. O moleque é grandão. Já tá no basquete, já. Não tem como. Ele tá com 1,20 m, meu filho. Pô, que isso? 5 anos, é. Caraca. 5 anos, Que 1,20m? isso? Tomou uma madeira de Red Bull com picanha? O moleque é grandão. Moleque, tomou uma madeira Red Bull com picanha, velho. Ele sabe, meu moleque é grande, mano. Então não tem como... Não tem já como. Mas foi, tem uma já era. vantagem. Ele pode andar em montanha-russa. Já tem altura pra andar em Já montanha-russa. tem altura pra andar em Ele tem montanha-russa. Ele tem medo. Mas as montanhas-russas da Disney não dão medo. Na maioria delas em si, não dão medo. Porque é feito pra crianças, É. entendeu? Ela olhou com uma cara meio... Na maioria. É porque ele tem medo, entendeu? ele tem... Eu tenho respeito. Entendeu? Mas eu vou. Eu vou. maneiro. Mas tem respeito. Mas qual o brinquedo que você gosta mais? Sem Eu ser... gosto mais. Eu já percebi que você tem medo de montanha-russa. Rafael, qual o brinquedo que você gosta mais? Tá, isso no parque da Disney. Tá. Depois a gente fala da Universal. E Busch Gardens. Então, existe uma Tem um monte de parque. existe uma coisa que a Disney, que os parques lá estão fazendo nos últimos anos, que são as áreas imersivas. Então, hoje em dia, não é só mais uma atração, não é só um brinquedo, é uma área. Então, as últimas da Acho Disney, que foi o Star Wars foi... Star Wars foi a última, e a penúltima foi o Avatar. Deve ter sido muito... Que você não dá nada pro filme, né? Era um filme só na época. O filme foi maravilhoso, mas era um filme só na época. Star Wars tem 9. Entendeu? Quando lançaram a área, já tinha 9, ou 8, pelo menos. Quando lançaram a última área. Star Wars não é comigo. Então, assim, olha a diferença. Mas as áreas imersivas é o que faz você, de fato, se sentir. Dentro da Disney, a atração que eu mais gosto foi a última que eu fui, é do Star Wars, que se chama Rise of the Resistance, que é uma imersão
que um convidado me falou isso, eu tomei isso pra mim, de fato. Parece que você tá no set do filme. De fato, você tá num filme. Você tem um momento ali, sem dar spoiler, você entra numa sala onde tá passando as naves, assim, fora, e tem um monte de Stormtrooper parado de branco te olhando, assim, sabe? Tipo, é de Parece que tu tá arrepiar. no espaço É de de verdade. arrepiar. Mas é uma área fechada ou área Não, aberta? essa é uma atração. É uma área fechada, eles simularam um planeta, criaram um planeta. Sim, entendi. Batu, né? É que você falou Batu. área, na minha cabeça eu fiquei imaginando É uma um área- espaço fora, Não, assim, é uma- externo. é uma área, enorme, como se fosse um... Mas tipo um estúdio Uma mesmo, vila, fechado. uma vila não, aberta. Não, aberto. Uma vila gigante. São vilas, assim, gigantes. Caminhos gigantes que você muda de uma área para outra. Então você tá na área Toy Story, por exemplo, uma área que é nesse mesmo parque. Você entra numa área de Toy Story, como se você fosse um brinquedo, porque tudo é grandão. Ah, maneiríssimo. Entendeu? Aí você é pequenininho, tudo grandão do cara. Pô, isso Tô no quarto do Andy. É isso. Quando você sai do Toy Story, você vai pro Star Wars, cara, cheguei no planeta Batu. Cadê minha arma? Cadê minha espada? É Quero que guerra. nos parques, em todos os parques, tem várias áreas dentro deles. Então, tipo, no Magic Kingdom tem a Adventureland, e é toda de Adventureland. A outra tem Frontierland, depois tem Fantasyland, depois tem Tomorrowland. Então, cada land é ambientada daquele jeito. Então, tipo, por exemplo, a Tomorrowland é mais de tecnologia, coisa de foguete, tanto que tem atrações voltadas para isso. A Space Mountain, que é a montanha-russa do espaço e tal. Aí já no Adventureland, Frontierland ali, vai ter a Jungle Cruise, que é de floresta, de animais. Então, cada área é temática. Então, essa que ele tá falando, tipo, é no Hollywood Studios. É um parque, Hollywood Studios. Mas dentro desse parque tem a Star Wars, a área do Star Wars, que é só Star Wars. Do lado tem a Toy Story Land, que é só Toy Story. Entendeu? Maneiro. O que eu fui na Universal tinha a área do Harry Potter, por exemplo. Isso. Graças a É Deus. isso. Hogwarts, né? Entendeu? Aí Graças a dentro Deus. da área do Harry Potter tem o brinquedo do Harry Potter. Então, da área do Star Wars, tem 2 atrações dentro dessa área. Esse Rise of the Resistance é uma das atrações, entendeu? Que hoje é, assim, eu considero a mais imersiva. Que é o grande lance da Disney e Orlando e o Parque da Universal são as atrações imersivas. Eles estão fazendo você... É uma experiência única. Tipo, você viver aquilo. Você vive. Os colaboradores ali te tratam como se você fosse da Resistência. Te tratam mal. Você é da Resistência, se você tá Tu leva preso. esporro. É nesse nível a parada, entendeu? Eu não entendo nada, porque eu não falo inglês todo. Entendeu? Ah, caralho, tem que andar com o tradutor do lado. Eu não entendo nada. Não, e eu gravei uns vídeos pro canal agora, da última vez que eu fui. Aí tô com a GoPro, assim, entrando na atração. Aí a mulher falou uma coisa comigo, ela fala, pergunta para nada a ver. Eu falo, ok, thank you. Sai passando. Sou desses. Não, mas é maneiro. Eu fico lembrando, assim, Obrigado. é porque faz tanto tempo, eu não recordo muito. O dólar era, pô, R$1 na época. Pô, Pô, quem dera. Quem dera. 98 Eu centavos. não lembro quanto eu paguei as coisas, assim, cara. Eu sou um cara Não, muito é esquecido. 7 anos atrás. 7 anos. É, hoje em dia o dólar tá R$5, né? Então, assim... O dólar deve ter 4 e pouco. Mas é que 7 vocês falaram anos essa atrás? questão de... Não, 7 anos atrás era menos de De 3? R$2, menos de R$2. Não, Não, acho que não é assim, não. Cara. 7 anos atrás, gente. Não, Que deve isso? ter 3 e pouco, quase 4. não. 2010 Aí, era 2,50. viu? Foi perto. Pô. Foi perto. Não, mas Ué. tu tá ligado que tem 13 anos, né? De 2010 pra cá. É. Metade do tempo, quase. Se perdeu no Na verdade, tempo. eu acho que foi até mais tempo, cara. Eu que não tenho certeza de quando foi. Você mas não Eu lembra lembro o quando ano? você foi. mais de 8, 9 anos. Eu ó. lembro quando você foi. Pô, Ah, mas devia ser 2 e pouco, 3, assim. que tava maravilhoso. Mas assim, essa questão do imersivo, por exemplo, eu lembro assim mais ou menos, Transformers. Tu entrava, tinha o robozinho na frente lá e Sim. tal. Acho que era na saída, talvez. Mas aí tem um labirinto que seria, na verdade, a fila, né? Sim, Isso. exatamente. E aí você vai passando nos negócios que tem a Aham. ver com o Transformers Sim, e tal. exatamente. É. Até chegar ao simulador, que era o carrinho que ia andando e fazia as coisas. Isso. Proposital. A fila é assim, proposital. O Avatar, por exemplo, acho que hoje é a fila mais É. bonita É, de a fila é todas. bonita. assim. Mas é mesmo. isso que você encara como a área, né? Não. Ou a área da Disney é outra parada do que... A área tá acima disso. A área tem restaurante, por exemplo, no A área Avatar. é o conjunto de tudo. No O Avatar Hogwarts é a área? existe a atração do castelo, dentro do castelo de Hogwarts, e existe a área que você tá em... Hogsmeade. Tá em Hogsmeade. É a área inteira, você tá lá em Hogsmeade, na cidade lá do Harry Potter. Avatar, por exemplo, na área do Avatar, que é Pandora, o planeta Pandora, tem 2 atrações, tem um restaurante.
em Pandora. Então você come uma comida de Pandora. Claro, é arroz, é não sei o que lá, mas é com a característica como se fosse no planeta de Pandora. Meu filho não ia comer. Entendeu? Tenho certeza. Não ia comer. A comida lá é um pouco apimentada, assim, no geral. É meio Não punk, posso, tomar cuidado. não posso. Entendeu? É como Como é que se... você falava pra não botar pimenta? Não falava porra nenhuma, comia apimentada e era o que tinha. Era a opção que eu tinha. Hoje em dia você Você pede... que lute. Você que tinha ficado tirando pimenta ali. Dá pra pedir pelo aplicativo hoje em dia. Never, Hot, never, no, no. no, no. Não. Pepper, no Hot Chili Peppers. Hot Chili Peppers, não. Não, o quê? É o que a gente tem, irmão. Banda não vai tocar aqui não, cara. A gente tem que lutar com o que a gente tem de recurso. Oh, meu Deus. Mas não, hoje em dia você pede tudo pelo aplicativo, então você não nem falar com a atendente. Você vai no aplicativo da Disney e fala assim, eu quero isso aqui, sem isso, sem aquilo. E aí só avisa, dá o número, você vai lá e pega o número e vai comer feliz e contente. No restaurante que você senta, o cara vem te perguntar. Aí você sofre um pouco, entendeu? Aí tu escolhe, tu vai no Unidunité, né? Tu fala, "Oi, esse aqui." Alguns entendem em português, né, como eu falei. O cara entende, o cara se esforça. Ele não é aquele cara, não tem um atendimento de má vontade lá, né? Tipo, dificilmente tem. Então o cara se esforça, né? Ah, já chega falando, I don't speak English, I don't speak English, pronto, entendeu? E Aí o cara já pergunta lá vai onde você entender é, que- e dá uma zoada e vai tudo certo. Mas não, quando o pessoal chama vocês pra fazer o guia de onde vai, vocês sabem o menu de cada Sabemos, pô. Tá no atração. aplicativo, Tá tudo pô. lá. Tá no Sabemos aplicativo, tudo. pô. É que ele não Mas vocês precisa fazem falar também? com o garçom, entendeu? Quando a gente tá fazendo isso. Não precisa falar. Né? Só Aí é escolhe ali já tranquilo. tudo. Isso aqui. Mas essa parte da comida, vocês escolhem também pro... Indica, cliente? indica. Indica porque é difícil, você É não porque- sabe a hora. É porque exata da hora. existem dois tipos de refeição lá em Orlando, né? No parque da Disney, principalmente. Na verdade, só no parque da Disney. No Universal não tem refeição com ninguém. Não tem. Só no parque da Disney. Existe a refeição que você vai... Existem 3, na verdade. Uma que você vai ali, tipo um fast food, você pega a parada, compra ali, come na lanchonetezinha. Existem várias espalhadas na Disney. Existem alguns restaurantes que são mais temáticos. Então, tem um restaurante que eu fui que é dos anos 60, dos anos 50. Aí tem a televisão dos anos 50, sabe? Legalzinho. Sim. Já é um pouquinho mais caro, porque é temático. E existe a refeição com personagens. Que é mais caro ainda. Essa é um pouquinho mais cara também, mas se você for olhar o custo-benefício, você resolve uma série de questões ali, né? Você não precisa enfrentar fila para ver o Mickey, por exemplo. O Mickey vai na sua mesa. Entendeu? Isso aí, meu filho, ainda tem esse Não é tão problema caro também. assim, não, tá? Não Tem é esse tão, problema, tão meu caro. filho tem medo. Ele tem medo de... Não é tão caro. Eu acho que as pessoas fazem pouco por não ter conhecimento do quanto é valioso, do quanto o custo-benefício é valioso, né? Porque não é nada Na verdade, absurdo. tu tá ganhando tempo. Só de você não enfrentar Tá ganhando fila... tempo. Tá ganhando Sim. tempo e tá ganhando uma experiência maravilhosa. Porque quando ele vem na sua mesa, ele brinca com seu filho. Então, ele isso fala, aí não é tem que dessa- A interação pra é mim. muito Aí mais o legal. filho dele ia chorar. Deixa eu chorar. É, Ele tem medo da interação com o personagem. o que tem máscara, Que tem máscara, até pessoa sem máscara vestida. também. Olha só. E o filho dele, ele foi na festa do ano passado. Onde Teu filho. tá falando? Aniversário dele. Hum. Ele foi lá e contratou o Homem-Aranha Ah, e é. contratou o Hulk, personagem. Amigo, quando entrou o Hulk, o Hulk entrou Não, pela mas não porta. entrou, não foi só o Hulk, foi todo mundo. O Hulk Saiu entrou pela porta, o Saiu filho dele pela saiu outra. pela outra. filho. Eu já cometi essa gafa. Eu contratei o Maui. Ah, na é? Moana. O Maui grandão de máscara. Olha. Como foi que minha filha tava com 2 anos. Ih, Eita. E eu tava perto de ir pra Disney. Eu pensei, ferrou, né? Então, eu fico Agora, pensando nisso. mas, Mas cara, ele vai talvez- acostumar, acostuma. né? Então, talvez ele vai chegar lá e vai ver que é outro ambiente, vai saber onde ele tá. às vezes na fila ele tá vendo a criança da frente, isso aí. interagindo com o personagem. Aí você fala ali, talvez não tenha problema. e vai ter medo assim, no primeiro momento, depois vai passar. E acho que ele também vai ver tanto personagem que ele pode ter medo no primeiro. Aí depois no segundo já vai dar uma É, mas acostumada, eu acho que assim, de tá com repente. 5. Se a gente for com 7, É. né? Eu já tô mandando uma data aí. Já quer que Tá a gente jogando vai em no universo. 2026. Por aí. Tá jogando. É, aí tá- 2026 vai ter um novo parque lá já. Ah, que é, vai já abrir foi, em já 25. marcou, né? Tá vendo? Já, Que vai ter a área da Tá Nintendo. gravado, Amor, hein? Na Nintendo. amor, já vê aí, ó. É esse que a gente quer ir. Em falar em parque, assim, a gente tem a Disney em Orlando, a gente tem legal. a Disney Quero- na França, Não, que é não, em Paris. pô, mas eu ia falar do negócio. Pode falar então, pode falar. Vai lá. Qual o negócio? Não, eu queria saber Agora se tu me eles cortou, sabem. pô. Eu queria saber se eles sabem todos os parques. Um a um. Entendeu? Então, Não- mas eu só ia citar Sabemos. 2, o resto eu não sei. Sabemos todos eles. Mas aí você tá falando da França, pô. Então, Eu só ia sei falar da só de França. Orlando, porque o deles é de Orlando. É, nós nunca fomos na França, ainda, né? Ainda, em breve. É. Em breve no Se Deus canal. quiser. Nos Estados Unidos tem dois lugares. Um eu não fui e a Mariana já foi.
que é na Califórnia, onde teve a primeira Disney. Sim. Ela pode falar muito melhor que eu sobre isso. O Walt Disney tá enterrado lá, na Califórnia. Caraca, como é que fala? Olha como é que Não. fala do Walt Disney. A gente tá enterrado aqui, Falta cara, de Guabinha. Primeiramente, Vamos. você respeita Que o homem. Walt Disney, tava lá. Walt Disney, Walt Disney. Walt Disney. Socorro, Walt Disney. Não está congelado, não. Inclusive, ele É foi que fala- Não sabemos. É que, Não fala, sabemos. é que fala que ele foi enterrado lá. Então, não, é mentira. Ele foi cremado. Ele tá na Califórnia, mas ele tá numa urna, entendeu? Dentro Ah, do Disney. não. não que eu saiba. Não sei se, de repente... Jogaram lá. Um pouco Acho que dele, não, tá? Não acho que sei. não. Acho que não. Não, tá não. Ele só deixou o parque mesmo lá. E aí na Califórnia, onde foi o primeiro parque da Disney, né? E aí eles visitaram e tal. É uma outra pegada também. É diferente de Orlando. É diferente em certos completamente? pontos. Cara, eu acho diferente, porque assim, ele é menor, bem menor do que de Orlando. Mas como é o primeiro, eu sou uma fã. Chorou. Eu sou fã da Disney, mas eu sou muito fã do Walt Disney, entendeu? Especificamente. Se falar muito, normalmente quando o convidado fala, a gente, né, no nosso podcast, quando o convidado fala, eu já tenho que me controlar, porque eu já chorei ao vivo. Várias vezes. Porque o cara falou, o Bruno, um beijo pro Bruno, falou do Walt Disney, eu não estava preparada, eu comecei a chorar. Porque, assim, realmente, assim, uma maior inspiração da minha vida é o Walt Disney, porque eu acho que o que ele fez, meu Deus do céu, tipo, ele criou o desenho animado, o filme, tipo, o primeiro filme de desenho animado foi a Branca de Neve, entendeu? Tipo, sabe? Ah, é? Eu achava que era o Mickey. Não. O Mickey é curta. Que foi... Tá. Mickey Filme. era- Ah, filme era- que é de aquele longa-metragem. Depois. O primeiro não é dele no barquinho lá? É, o Steamboat Willie, né? Mas isso veio depois. Tinha o personagem antes do Mickey. O Mickey Tinha veio o depois. Oswald. Tinha o Oswald, né? Que ele- O Oswald é o Pateta. Não, era o antes do Mickey. Não. Parecido com o Mickey, mas não era o Mickey. Foi roubado, ele perdeu foi pra Universal, inclusive. Tem no Disney Plus, é o Walt antes do Mickey. É, esse filme O é muito legal. Muito bom. Quem quiser, que tiver em casa, quiser ver Pô, vou ver, a onde história. Que é a história dele Tá no até Disney ele criar Plus. o Mickey. Até ele Ou nos criar o canais Mickey. alternativos, cara. Não, Disney Plus. Disney Plus, Disney né? Plus. Eu Por tenho. favor. Lá tem tudo lá em casa. Disney Plus é bom. Pra quem tem criança, é bom. É. Mas acho que a Disneyland da Califórnia... vou falar isso. Vou. Quando eu entrei lá... Porque primeiro que assim... Eu já falei que eu sou muito fã, né? Então, assim, quando eu entrei, eu falei assim... Meu Deus, o Walt Disney pisou aqui. Sabe assim? Tem uma emoção diferente pra quem é muito fã. Eu senti, pelo menos. Rick sentiu. Todo mundo que eu converso que já foi também sente isso. E lá... assim que você entra no parque, à esquerda tem um bombeiro. Não é... Bombeiro é, tipo... Como é que fala? Temático, né? Não é real. Uhum. E em cima, o Walt Disney morou ali. Era o apartamento do Walt Disney. Porque enquanto eles estavam construindo, ele não ficava indo e voltando, entendeu? Ele fez um apartamento para ele dentro do parque, para ele ver a construção e para ficar vendo os convidados, porque ainda tem isso lá na Disney. Não chama funcionário de funcionário. É cast member, que são membros do elenco. É como se estivesse fazendo uma apresentação. E você não é um cliente, você é um convidado, é um guest, entendeu? Então, ele ficava lá de cima do apartamento dele, olhando os guests, vendo, tipo, aquilo ali tá errado, vamos melhorar não sei o quê, sabe assim? Então, estar ali, eu falo assim, meu Deus. Você entrou no quarto? Ai, infelizmente não. são para poucos, sabe? Realmente só para convidados. É um... São pessoas especiais. Special lugar guest, especial para pessoas entendeu? especiais. Mas Naldo entrou. Com certeza. Naldo, pô, falta você vir aqui falar pra gente que Naldo. você entrou Não, ele no entrou. quarto lá do Ele que, Com porra, certeza, o Naldo... do Walt Disney. O quarto né? montou. Sim. Ele Ajudou que... ele. Mas eu acho assim, a emoção da Disneyland pra mim foi maior. E as atrações, quando tem atrações iguais, tipo, tem Space Mountain na Califórnia e tem em Orlando. É a Eu mesma? prefiro. É a mesma, mas é um pouco diferente. Ué, É a mesma temática, é a mesma atração, mas ela é um pouco Tem uma outra diferente. Tem detalhes O carrinho é diferentes, diferente, talvez um trilho, de repente. A Splash Mountain, tipo, as atrações que tem parecida, eu preferi da Califórnia. entendi. Achei mais legal. E esse parque da Califórnia você consegue fazer em quantos dias? Então lá tem 2 parques. 2 parques. Um dia pra cada um tá bom, porque ele é pequeno. Dá pra Tranquilo. fazer. A gente fez em um dia. Cara,
fico imaginando. Ela falou que Orlando são 4 parques só da Não, Disney. é muito mais. Orlando é muito mais que isso. Não, eu sei, só estão falando Aí só de tem Só Disney. da Disney. Só Disney, Adventure. Ó, 4 parques. Aí, $400. Aí, vamos lá. Vamos lá. Quem converte não se diverte. Mas Ele ia contar os 2026 já dias, vai pô. baixar, Não, o dólar já vai convertendo, baixar. não. Tô somando em dólar mesmo. Ainda não converti. Não, até ainda tem 2026 dá uma melhorada no Universal. dólar, né? Entendeu? Vai aumentar? Vai aumentar, né? Pois é. Aí tu vai ter que ganhar mais. Aí tem Busch Garden. Aí depois tem Tem Universal. SeaWorld. Tem SeaWorld é SeaWorld. legal. Fora os parques aquáticos. Se for num momento de calor, fora é ainda muito tem quente. Tem parques aquáticos maravilhosos, tanto da Disney quanto da Universal. E no SeaWorld. E no SeaWorld. São quantos no total? Só em Orlando? Em Orlando são 4 da Disney e 2 da Universal. A gente vamos chamar de pacote básico. Pacote básico. Pacote básico, Vai. inicial. Sim. Ou no pacote básico. Então, meu irmão, quero economizar, quero ir. Você vai para 4 parques da Disney. Não, mas tem o SeaWorld. Então, 4 Ah, parques da toma. Disney. 4 parques da Disney, 2 da Universal e 1 do SeaWorld, que ficam ali na cidade de Orlando e são próximos. Esses são os principais. Total de 7 parques no plano básico. Plano básico. O Grupo SeaWorld tem mais outro parque, que não é aquático também, que é um parque convencional, inspirado em montanha-russa, inspirado em animais e tal, que é o Busch Gardens, que fica em Tampa, que é 1 horinha de Orlando, super tranquilo, estrada maravilhosa. Só que é um dos melhores parques também, né? Pra quem gosta de montanha-russa, é maravilhoso, entendeu? É um parque mesmo, tem, sei lá, 15, 16 montanha-russas que te vira de ponta cabeça Mariana, vai 20 vezes em cada uma delas. Primeiro carrinho. É Então bem tem maneiro. 8 até agora, 8. Tem 8. Sim. Na área infantil, existe um parque chamado Legoland. Já viu The Big Bang Theory? Caraca. Que ele vai lá, passa a lua de mel no Legoland. Então, é um Legoland, um parque todo de Lego. É bem maneiro também. Dentro do Legoland, do lado, né, tem um parque da Peppa Pig. Então, esse é mais infantil ainda. Não, meu filho não vai. Pior que ele vai querer Não, entrar. em 2020. Criança não, mas muito 2026 é só tu pequena. falar Não, pra ele, mas não vai pior que saber, ele vai cara. entrar, Ele não pior vai saber, cara. Não vai saber. Não, às vezes não. É assim, não é tão simples assim, eu vou querer ir. Normalmente você pensa daqui antes pra onde você vai lá. Então é difícil você chegar lá e decidir, agora eu vou no... Até porque a Disney hoje em dia, um dos serviços que a gente oferece é isso. Você tem que marcar o dia que você vai no parque. Obrigatório, senão você não vai. Não, mas tem um negócio aí que você pode ir mais vezes, não tem? Só da Universo. Ah, só da Universo. Falando de Disney. Disney você tem que marcar a data que você vai Caraca. no parque. Então não dá pra você chegar em cima da hora e às vezes pega um dia que tá lotado, você não consegue marcar. Mas Já se era. tiver o Annual Pass? Anual Pass você pode ir à vontade, mas tem que marcar também. Acho que agora tem? liberou pra não marcar mais, eu acho. Mas até então, por conta do problema que teve no mundo, tinha que marcar também pra eles terem um controle da quantidade de pessoas que estavam ali. Mas eu acho que recentemente saiu uma matéria que liberou. Que você não precisava marcar mais, então é um negócio desse. Não sei direito. Mas até então tem que marcar todo mundo. Não tem conversa. Tem que marcar. Então, Entendeu? agora eu vou voltar. Não, pra Legoland pergunta. e Peppa Pig. E aí existem os aquáticos. 10 já, né? Acho E aí existem os aquáticos, tá? Em Orlando nos Estados Unidos, mas mesmo no frio, não é frio, né? É. Nós somos carioca, a gente fica no Rio de Janeiro, então pra gente, qualquer Casaquinho. 20 graus. 25 graus a gente tá de casaco. Casaquinho. Mas lá não, lá 25 graus o cara tá no parque aquático, tranquilamente, É. entendeu? Então, porque tem gente que vai da Europa pra lá, o cara que vai de um monte de lugar. Você vê às vezes, então eu fui lá no inverno, já um frio danado, você todo agasalhado, tá o cara de shortinho, camiseta, como se não houvesse amanhã, andando no parque. O cara é lá do, meu irmão, do norte do Canadá. Aí pro cara, 25 graus tá ótimo. Tá ótimo. Então tem parque aquático na Disney, tem 2, um tá fechado, então considera um só, mas são 2 parques aquáticos na Disney, que são um pouquinho Da mais... própria Disney. Da própria Disney, são um pouquinho mais antigos esses parques. A Universal, há uns 5 anos ou 4 anos, lançou um chamado Vulcano Bay. É muito maneiro, tem um vulcão gigante assim que salta Vocês já chegaram aí todos esses parques dentro em Orlando? na maioria. Sim, aquático, eu só fui no Aquática, que é o do SeaWorld. Mas o resto eu fui Aquático eu tudo. só fui nesse do Vulcano Bay. Mas vale muito a pena. Porque existe o ingresso. Quem compra o ingresso da Universal, existe para brasileiros, na verdade para estrangeiros, tem um ingresso de 14 dias ilimitado. Então você compra, e aí você pode ir 14 dias e de volta à vontade em qualquer parque da Universal. Você paga um pouquinho a mais para ir no aquático. Então você fica liberado. Posso ir durante 14 dias. Se eu quiser passar os 14 dias na Universal, eu passo os 14 dias lá. Então, para aproveitar Orlando inteiro, quantos dias, mais ou menos? Tá, no mínimo uns 12 a 15 dias, no mínimo. No mínimo. Mínimo. Tem gente que vai em 7, 8, mas é perrengue. Ou Você não vai fazer abrir mão. tudo.
Eu vai fiz, abrir mão. acho que foi isso aí. Tu fez 7, eu acho. Você abre mão. Aí tu não foi na Disney. Não, Você abre mão 7, e não- sendo que Vendo? foi a maioria. Não, a maioria não. Não, e o outro foi pra Miami, Foi né? Sawgrass, então, tipo, foi Se for bem pra apertado. Miami, então. Porque eu fui, você abre mão, O meu foi entendeu? o Universal e o SeaWorld. Fora que tem outras experiências que não estão no universo Disney, SeaWorld e Universal, né? Que tem a NASA, tem Ah, nada, é bem Kennedy legal. Space A minha Center. prima foi agora, não sei se ela tá lá ainda, mas ela tava lá em Orlando, ela foi pra Disney e tal, foi pra universidade. ela fez uma praia de mergulho lá. Discovery Cove com Deve ter golfinho. sido Discovery Não, Cove, não foi com o golfinho, não, mergulho mesmo, botou máscara, legal. snorkel, mergulhou. Aí fez aquele passeio de... É que lá não é pântano, né? Onde fica aqueles Ué, crocodilos. mergulhou no pântano? Nossa, Caraca, não mergulhou no cara. mar. Tem um filme Netflix. Eu acho que isso aí Crocodilo é matou a Largados mulher. e Pelados, né? Largados Vê e esse Pelados. filme. Não, mas ela fez aquele passeio como fosse com aqueles barcos que tem aquele ventilador Sim, gigante maneiro. atrás. Isso e tal. tá em Orlando. Aí É porque fez. Orlando é um pântano e é no meio da Flórida. Então não tem praia. Praia é uma hora e pouca a distância, é mais próxima para um lado ou para o outro. Tampa, por exemplo, tem praia que é 1 hora de Orlando. E por outro lado tem outras praias lá. Miami tem praia que é 4 horas, é mais para baixo, é 4 horas de Orlando. Então Orlando em si não tem. Tem muito pântano, tem muito jacaré, muito crocodilo, muito esquilo, um monte de coisa que tem em pântano convencional tem americano. crocodilo até dentro do resort, né? Da Disney. Misericórdia, é. Teve uma criança que faleceu. O crocodilo matou uma criança. Isso tem alguns anos, isso. E aí foi uma situação, porque tá no livro do Bob Iger, que hoje é o CEO novamente da empresa Disney. Que ele conta como é que foi. Você tava viajando, tava em Xangai, sei lá, inaugurando outro parque. Quando recebeu a ligação dizendo que uma criança morreu dentro do resort. Isso é algo, meu irmão, como é que vai resolver isso, entendeu? Ele tá pagando indenização até hoje. Com certeza, assim, imagina, uma perda dessa, meu irmão, não há indenização que resolva. Assim. Mas com certeza, pelo que ele fala no livro, a Disney tentou fazer o melhor possível dentro dessa pior situação, entendeu? Entendi. E voltando agora com o assunto Desculpa, que o Yuri me interrompeu, hoje a gente tem a Disney em Orlando, agora não sabia que tinha na Califórnia, vocês falaram. Califórnia. E tem também em Paris. E qual outros lugares tem? China. Tem na Ásia, tem o lado da Ásia. E aí tem Xangai, Japão e Hong Kong. Tóquio, desculpa. Tóquio é Japão, pô. Japão, Xangai e na China, né? Sim. Xangai Tóquio e é Hong China. Hong Kong. Kong. Tóquio e Hong Kong. Pega porque a Hong cidade Kong- em vez Gente, do... Hong Kong e China, pô, tá ali, entendeu? Eu já Não, fui e não fui na Disney de lá. Tá ali, meu irmão, do lado do outro, Ele já dentro foi do pra Hong outro. Kong. Eu já fui pra Hong Kong e não fui na Disney. Não é mesmo? Mas eu fui a trabalho. Mas ele foi no McDonald's. Tudo bem. Eu te perdoo. Na verdade, eu fui pra Hong Kong pra ir pra uma cidade... Porque eles chamam de mainland, que é quando você entra mesmo na China. Porque Hong Kong é internacional. né? Hong Kong é diferente. Então aí eu parei em Hong Kong. Hong Kong fiquei tem 2, 3 WhatsApp, tem dias. internet, na China não. Na China tem. Tem também. Tem, mas é limitado. É limitado. Eu Não, fui é pra punk. Shenzhen e Dongguan, que são outras cidades. Um amigo meu foi na Industriais. China e falou que não tinha, meu irmão, YouTube pra ver as paradas, não tinha nada. Bloqueado. Bloqueado. Mas aí tu Doideira. instala... Não posso falar. Deixa pra Mas tem na lá. Ásia. E as da Ásia, a gente nunca foi, um dia, se Deus quiser, a gente vai. Elas têm um investimento em tecnologia também muito grande. Então, assim, as atrações que tem nas Disney da Ásia são, meu irmão, top do top, Mas assim. tem atrações completamente diferentes de Orlando. Algumas e outras parecidas. As novas vêm lá, né? Quando lança uma atração nova, pode ser que lance lá e depois venha pra cá, parecida. Ah, entendi. Ou vice-versa, não tem uma regra nisso, entendeu? Não tem uma regra. Eles devem ver, tipo, lancei tal Tron, por exemplo. Sim. Né? Pô, Tron, A montanha-russa do Tron acabou de lançar. Aí, pô, deu muito certo. Vamos trazer pra Orlando. E aí eles vão Acho que vendo é onde que dá pra fazer, né? O maior investimento hoje que vai acontecer até o momento, né, é o novo parque da Universal, chamado Epic Universe, que vai ser inaugurado em Orlando. 2025, a previsão. 2025. E aí vai ter a da Nintendo, vão ter um monte de Vamos coisa fechar maneira com lá. eles, cara. Vai ter uma nova área do Harry Potter Já também. bota aí, já anota aí. Que a gente vai fechar com vocês aí. Fechado. Vocês podem até junto com a gente, que aí fica Vai mais ser um fácil. prazer. Por favor, a gente não nega convite pra eles. Nós não somos esse tipo de pessoa. Então, hoje, pra você fazer um passeiozinho em Orlando. Hoje, pra você sair do Brasil pra ir pra Orlando. Quanto a pessoa vai gastar em média?
Pô, essa Com pergunta- parque, com tudo. Essa pergunta é muito assim. Depende do dólar, Não, mas dá né? pra falar. Não, eu É, sei, dá eu tô pra dar uma falando ideia. em dólar. Ou- Em dólar. Vamos falar em dólar. Em dólar, falei em dólar. Você tem que ficar esperto nas promoções. Porque tem muita promoção, dá pra comprar uma passagem, principalmente passagem aérea. Né? Porque ingresso da Disney, da Universal, tem promoção, mas não é promoção de desconto. Isso não acontece. Pelo contrário, entra ano, sai ano, o ingresso sofre reajuste pra cima. Né? Então não tem um desconto em si, mas tem algumas ideias, como eu dei essa, por exemplo, da Universal, que você compra o ingresso de 14 dias. Então, tipo assim, cara, você pode ir à vontade e tal. Então a passagem, primeiro de tudo, para você ir pra lá, você tem que ver questão de visto, passaporte, acho que é a primeira etapa de tudo. Que é valor, tem que pagar aquele valor ali, não tem conversa. A passagem, você pode comprar passagem de R$3.000 ou de R$800. Se você ficar esperto ali nas passagens, você consegue manipular. Algumas empresas Se fazem a gente pacote. comprar agora para 2026, de repente já vem Não, uma não passagem vai roubada. estar aberta, não. Não abre pra você abre, comprar pô, pra claro que 2026. Normalmente essas passagens baratas são assim, pra tipo. Mas não pra abre, frente. tu consegue Abre, comprar. consegue, mano. Pode olhar logo lá no site. Se eu compro- Pega o se eu cartão comprar aí daqui, logo, ó. Diego. Pega o cartão aí, vamos Não, na resolver última isso. vez a gente bebeu, a gente fez isso aí. Foi parar no Beto Carreiro. Não, agora a gente vai pra um hotel fazenda que eu tô me fudendo ainda. Você não botou o negócio de beber aqui, de repente tá arrumava uma vendo? viagem, né? Deu mole. Já saí com ela fechada. Você arrumava uma viagem. Pois é. Mas assim, passagem é isso que eu falei, de 800, tem passagem de 800, de 900 a R$3.000. Os ingressos, acho que é a maior fatia da sua viagem, porque de acordo com a quantidade de parque que você vai. Se você quiser fazer tudo, você vai comprar todos os ingressos possíveis, entendeu? Por pessoa. Pessoal, o preço de $100, de $120 por dia de ingresso, normalmente é o preço que você paga lá. Então, acho que lá vai de 120 a 140 hoje em dia, se for pagar lá no balcão. Mas ninguém faz isso. Então, você consegue comprar um pouco mais barato em real, antecipado, entendeu? Mas Chegar lá na hora e falar assim, pô, Pix? não, faço o Pix aqui. na bom hora, demais. na hora vai ser sempre mais caro. Tudo na hora lá é mais caro. Então, o ideal é que você se programe. É uma viagem, um dos motivos da gente criar o podcast foi esse. É uma viagem que as pessoas, quando vão fazer uma viagem dessa, elas estão pelo menos 6 meses antes fazendo suas pesquisas e comprando suas coisas para ir. 6 meses, no mínimo. Claro que tem exceções, que o cara vai do dia para noite. Mas na maioria das vezes, aí a pessoa está 6 meses antes pesquisando. Então, pesquisando o que é? Consumindo conteúdo. E aí que a gente entra na história. Entendeu? Conteúdo de Disney, relato de pessoas contando como é que é e tal. Então, é com antecedência a parada, até pra você poder parcelar. Você consegue comprar ingresso parcelado, você consegue no cartão de crédito, consegue tudo. Consegue carro, consegue ingresso, consegue hotel, consegue tudo parcelado. Então você consegue. Eu gosto, por exemplo, de parcelar com antecedência, para quando você ir, você já tá Porque lá, né? Lá zerado. Não dá. Lá não E parcela. tem o que você vai gastar no dia lá também, que também é uma conta que você tem que se preocupar, alimentação no dia a dia. Eu costumo recomendar, que depende muito do comportamento, né? Mas antigamente, casal, por exemplo, você recomenda aquela $100 por dia para um casal lá, você consegue se alimentar bem e ficar ok. E aí vai ter um dia que você vai Pode gastar comprar numa Marte a comida e fazer em casa. Não, você consegue se alimentar dentro do parque, comer, almoçar e jantar, entendeu? Com $100 por dia. Na média, você vai gastar por refeição lá de $15 a $20 por pessoa. Só que tem refeição lá, por exemplo, de $20 que come 2. É. Entendeu? Isso é muito comum isso acontecer lá. De $25, come 3, 2, tranquilamente. Então, se você pesquisar antes, você consegue pedir um prato maneiro, com frango, com coisa, carne e tal, que vai comer 2 pessoas, entendeu? Baldão, aqueles baldão, né? Então, na média, você vai gastar $100 por dia para poder ficar lá e ainda vai sobrar um dinheirinho para você. Isso num casal, tá? E vai sobrar um dinheirinho para você comprar uma bugiganga. Já tô sem voz, né, viu? Fala um pouquinho aí, por favor. Minha voz já tá. Eu fui no show da Ivete ontem. Tô vendo aí que Mas assim, eu não respondi. 15 mil Eu não respondi sua pessoas. pergunta. Não respondi sua pergunta, né? Mas isso é porque tem uma variedade grande nisso, É sabe? muito difícil, cara. Depende do que você vai fazer. Tem gente que na época do lockdown comprou pacote de R$1.000. R$1.000 o pacote. Você ir, passagem e hotel. E aí comprava só ingresso por fora. Então tem gente que foi por R$5.000, R$6.000 na época. Tem gente que vai por muito mais que isso. Então depende do que você vai fazer, depende da proposta. Dá pra ir barato, quer dizer, R$10.000 não é barato. Mas dá pra ir economizando e dá pra ir. Você quiser fazer uma viagem mais completa, você pode fazer também, entendeu? Entendi. Mas então, se eu for lá pra Orlando,
e eu tiver que escolher entre os parques. Não faça isso, pelo amor de Deus. Posso Não fazer? faça isso. Não escolha entre os parques. Não Pode posso? perguntar. Não, eu ia perguntar pra você. Não escolha. É Pô, porque... pra Mari também, tipo, o que você escolheria se você tivesse... Responde essa aí, Mariana. Só... pra mim. Quanto você tem no carteira aí? Nada. Nada? Fala o limite do cartão. 10 reais que eu vou do cartão, pagar ali pro cara. cara. O limite, qual é o limite do cartão aí? Cara? Não, esse cartão black aí, Pô, 2000 é forever, doido. dá pra fazer alguma coisa, Diego. Não, pô, mas assim, eu acho que com 15 mil reais, vamos dizer assim. Mas você tá falando que pra você, pra sua esposa e pro seu filho ou por pessoa? Não, pra nós três. Eu, minha esposa e meu filho. Não dá. Acho Né? que não. Não Né? dá. Acho que não. Vai Beto Carreira mesmo. Infelizmente não. Acho que nem Beach Park, né? Infelizmente acho que não. Mas com uns 20... Não, mas nem um parquezinho dá. Mas aí é aquela Pô, conta mas que tu vai gastar esse É, dinheirão pra ir lá isso pra que eu fazer falo, um assim, parque? A conta, ela é assim, ó. Ir pra lá é caro. É muito caro ir pra lá. Passagem, Aí acho que é a visto. pior coisa. Não, o conceito de ir pra lá, isso é um investimento que você faz, né? Sim. E aí, só que você aumentar estando lá e fazer tudo é muito mais barato do que voltar de novo, ou deixar de fazer. Então é muito mais relevante você aumentar a sua viagem e investir um pouco mais, se possível, claro, e fazer toda a experiência completa, refeição com personagem, sabe? Coisas que você vai fazer, porque quem tem filho, cara, isso é maravilhoso. A famosa imersão que você tá dizendo. Famosa imersão. Porque senão você vai fazer meio, né? Tipo, vai fazer ok, entendeu? E aí depois, e aí vai... Tu fez ok. Aí fez ok. É, Tá vendo, pois é. amor? Ele falou que a gente fez ok. Aí deixou, foi pra Orlando, deixou de ir no parque da Disney, em todos Entendeu? eles, né? Então, assim, mas isso eu não te julgo. Era o mais caro, pô. Eu não te julgo. É. Eu não te julgo porque é a falta de conhecimento da parada. Talvez se você soubesse o quanto a parada é. Não, mas eu não ia ter como pagar. Então não. Aí eu teria que... É. Ou não ia, eu ia esperar mais uns Ou tu não 5 compraria anos, roupa. talvez. Que nem esse Pode ser. Então são escolhas, né? Tipo, mas é Ou aquilo que eu compra um falo. drone ou compra, vai no parque. Mas tem momentos. Então, Ou monta um podcast no estúdio ou... Se tu vender tudo, consegue ir. Dá. Aí dá. Mas assim, não é bicho de sete cabeças, não é algo surreal. A gente conhece, a gente teve vários entrevistados no programa que foram no pacote de 1000zão. É. E Eu, foi super inclusive. maravilhoso. Tudo bom. A Mariana já foi também, super maravilhoso. E tem gente que faz uma experiência mais completa. Dá pra ir nos dois cenários, entendeu? Entendi. E o cruzeiro da Disney? Nunca fui. A gente nunca foi. Mas a gente tem... A Mariana não relatos gosta de legais. cruzeiro. Não é que eu não goste. É que eu tenho medo. É tão legal. É o mesmo que não gostar. Não. Eu já vi, é tão legal. O Titanic me Cruzeiro. Eu fiz traumatizou. aqui também, pô. Iguaba, Iguabinha e É. Bahia de Guanabara. Não, mas acho que o da Disney eu me esforço. Eu acho que eu consigo. Todo convidado que falou do cruzeiro da Disney falou que era um cruzeiro, assim, melhor de todos da vida. Cruzeiro da Disney. Cara, deve ser um É uma experiência única. O E tratamento, não é tão caro, tudo. se você for pensar pelo... É bem mais caro que um cruzeiro normal. Lá nos Estados Unidos, você acha cruzeiro de $200. Não, eu tô falando, tipo, em relação aqui ao Brasil, porque aqui o Brasil Não, é muito... lá é caro. Lá é caro. O cruzeiro da Disney é caro. A referência. Tem cruzeiro na Flórida de $200, $300. O da Disney é 1.000 e pouco. Entendeu? Por pessoa. Por pessoa. Mas é um nível de experiência completa. É como se fosse... Teve convidado que falou que é melhor ir pro cruzeiro do que pro parque. É. Pelo nível de experiência. Não tem atração no cruzeiro, não tem brinquedo, né? Assim, mas tem atrações diferentes, né? Tem personagens, tem show, que é show da Broadway, da Disney. Então é coisa assim, no nível hard da parada. É, entendeu? pelo que eu vi, eu acho que tem até tem coisa de meio que pista de kart lá dentro. Tem umas coisas assim sei, também. Pista de kart eu não sei se tem, mas Tem uns tobogãs que Tem Tem. um tobogã Tem um que sai pra fora. É, uns bagulho meio doido, né? Se não me engano, são uns 4 ou 5 cruzeiros que a Disney tem hoje em dia. E toda hora, né? Cada período lança um novo. O último foi na 2020, 2021. Lançou o último, que aí foi um sucesso e tal. Então eles estão sempre renovando, entendeu? Mas, quando a gente compara valores com os cruzeiros dos Estados Unidos, o da Disney é bem mais caro, mas tem um motivo. O tratamento, a experiência, ela vai ser totalmente diferente de um cruzeiro convencional dos Estados Unidos, entendeu? A gente já fez cruzeiro no Brasil, a gente sabe que é legal. Mas o da Disney, cara, é top de linha. Não tem cassino, Não tem cassino. Tipo, não perde Uma muito pena, dinheiro, é né? uma Tá gastando pena. dinheiro já. Deixa Uma assim, pena. cacique. Ia jogar com o Neymar lá, o poker, vai dar. Pô, eu lembro que a gente tava falando de cruzeiro e tal. Aí eu fiz o cruzeiro aqui no Brasil. Saí daqui do Rio e fui pra Buenos Aires. Bom. Foram 9 Passou dias. por baixo ali, onde... Ilha Bela, né, que passa.
Passa por Ilha Foi Bela. por baixo? Itajaí. Onde tem tormenta, que afunda navio, Foi por cara. ali, é. Não, mas é super tranquilo. Cara, Que bacana. mas o mais legal que eu fui foi naquele período do dia, se eu não me engano, 21/12/2012, que falou que o mundo ia acabar. Ai, você foi num cruzeiro. Tava no cruzeiro, eu me salvar, né? Tava dentro da De água, pô. repente ele tava se Tá escondendo. na água. O mundo ia acabar quando? Eu não fui convidado pra esse Lembra evento. disso? Ah, não foi, não? Nós Não. 2012. Tocou Ivete, pô, naquele dia. Foi, pô. Cara, Não lembro, não. mas nesse dia específico, no dia 20, foi 21 ou 22, se eu não me engano, tava tendo uma chuva em alto mar, filho. Ah, eu tenho maior medo disso. Cara, tu tem Eu noção, tenho maior medo disso. tem noção que você olhava pra piscina, a piscina enchia, aí depois tá esvaziava, doido. enchia, Tá doido. esvaziava. Pô, mas eu uma achava doideira, maneiro. Eu cara. acho maneiro. Tipo, tu tá andando aqui assim, tu faz um negócio assim, ó. Parece que tá andando mesmo Eu tenho medo. 24 horas. Eu tenho cara. medo. Ainda mais com tempestade. Eu fiz um cruzeiro aqui, tipo, Paraná, Búzios e sei lá o quê, Bahia de Guanabara. Choveu, eu fiquei com medo. É foda, no navio é punk. Olha, é muito maneiro. Sem contar que a cabine, cara, é por isso que eu falo. É o tipo de experiência, né? Você fica numa cabine. Claustrofóbico. É, Eu já me banheiro dava então. Banheiro, cara. chuveiro e tudo. Os negócios. Nossa. Ah, mas é maneiro. Mas é A não maneiro. ser que Eu você acho seja muito- tio eu achei Patinhas muito e vai maneiro. meter lá uma suíte presidencial. eu achei Cruzeiro. muito maneiro. Eu achei consegui, muito na época, se eu não me engano, eu paguei pra ficar na cabine interna. Que é aquela cabine que não tem janela. É essa que eu fiquei também, essa aí. Não, o meu ficou com a Aí janelinha, eu- mas era uma janelinhazinha assim. E eu consegui a cabine, fui sorteado, na verdade, pra pegar a cabine com janela. A janela Gente. já era grandona. Sorte. Mas só que meu quarto era aquele quarto lá embaixo. Aí eu quero embaixo d'água. Não. Aí tu via a onda batia, tu via a onda batendo na tua Gente. janela, sabe? Passava assim. Nossa. Pô, mas era bem maneiro, cara. Aí tem os caras tocando violino, saxofone lá em cima, né? Aí daqui a pouco vai ser. Aí não tem bote pra todo mundo, aí ferrou. Não. Mas foi uma experiência bacana. Bacana, muito Não, eu maneiro. tenho medo. Tenho Mas um é legal pouquinho que de medo. tem a Morro de segurança. medo. Antes de você. Não, quando você entra, eles fazem um tour, falam: esse aqui é o bote salva-vidas, entendeu? A gente vai descer ele aqui, fazer um treinamento. É, com faz um você. treinamento. Pô, vai no da Disney, que o cara fala inglês. Aí tu tem que seguir lá pra ver o treinamento, entendeu? Ah, ele já aprendeu o treinamento, tá de boa. Deve ser o mesmo em todos os É igual quando navios. você entra no avião, né? É, Eu também tenho medo também. exato. Mas se pudesse ir de carro daqui pra Orlando, eu ia. Mas não pode. Mas aí ia demorar muito tempo. Não pode, eu tenho medo. Não pode perdeu ter. o tempo A do estrada parque. ali já é interrompida, acho que Falar no em Panamá. estrada, estrada esse lance de Miami para Orlando. Eu sei que vocês têm um parceiro aí de aluguel de carro. Sim. Não sei se vocês podem falar sobre essa parceria. Podemos. Mas é assim, eu tenho até uma dúvida em relação a ir. Porque eu fiz isso e eu lembro que tinha um pedágio para Muitos. poder passar. Muitos. Não, então, mas esse pedágio, o que acontece? Eu peguei o carro, essa questão de falar, até falar inglês, mas eu não tinha entendido muito bem, peguei o carro lá de qualquer jeito. Só Na foi. verdade, o cara Só falou foi. assim, ó, tá lá, tá no estacionamento. Como é que o cara falou? Vai lá, tá no estacionamento. É porque eu tô traduzindo já. Tradução Ele simultânea. fez assim, me deu a chave assim. eu Isso falei, que ele é fluente. Como é que eu vou achar aqui? Mas ele é fluente em inglês. Aí eu fui procurando Lá é o carro. diferente, ela é assim, é Fui diferente. procurando estacionamentos. Aí fui, apitou. Entrei e saí do negócio. Eu falei, cara. Sem orientação. Lá é sem assim, orientação. lá é assim. Fui embora. Aí olhamos no. Não sei se era mapa. Já tinha o Waze. No não sei mapa, se- abriu um mapa assim. Sei lá como Aí, foi. que Eu não desse lembro. tamanho, a gente GPS, dobrou. deve ser um tempo. Não, GPS. listas amarelas já estão. Aí abriu um Já mapa tinha, acho grandão. que tinha o Waze já. Eu não sei. Mas eu sei que a gente foi. Aí, pô, tinha o pedágio lá, o primeiro, aí tinha um negócio de um solzinho lá, não sei o que. São peça- peças. São pés. Aí depois eu fiquei pensando, pô, será que eu podia passar? Podia não. Será que eu não podia passar? O que vai acontecer? Passei. Eu passei, direto. E aí eu fiquei pensando, pô, não era pra eu parar pra pagar? Tomou Onde- multa? Não. Não, então tava liberado São Pés. Não O pedágio lá é diferente daqui. Primeiro que você não é igual aqui que você para na cabine para pagar. Lá tem, como todo mundo tem as liberações, os tags, a pista principal das estradas, você passa direto para a tag, você não precisa parar nem diminuir. Você, Aqui também agora tá não tendo tem assim. nem catraca, né? de não passo. tem nada, você passa Aqui também direto. tá assim E agora. para pagar, você tem que sair. Tem uma descidinha, a maioria, né? porque Tem uma não tem trânsito, descidinha, né? O negócio aí você desce para pagar. 155 cabines, aí tu passa assim numa via gigantesca.
Mas agora aqui no Rio tá com um sistema de pedágio. Para você ir, por exemplo, daqui para Paraty. No Espírito Santo já é assim. Tu vai pagar 3 pedágios pra chegar daqui para Paraty. O Espírito Santo já é assim também. O Espírito Santo de Vila Velha já tem esse maior, eu digo pela maior quantidade de cabine automático e menor para quem vai pagar. E lá você pode alugar o carro com o SunPass, com outro nome lá deles também que tem. Que é o indicado. Que é o indicado, porque você você aluga, a locadora pode te dar isso ilimitado, dependendo da negociação, e você não precisa se preocupar com nada disso. Então, para quem vai a Miami, para quem vai a Tampa, até dentro de Orlando mesmo, você já passa por alguns pedágios. Os pedágios são baratinhos, de $1, $1,25, mas juntando aí vai dar uns 20 doletas no final da viagem. E o parque da Disney é um pouquinho distante da cidade, né? Hoje em dia... Depende de onde você fica. Hoje em dia, mais ou menos. Não é tão distante assim, não. Em Orlando, eu costumo dizer que nada é menos do que 30 minutos. Nada. Caraca, sério? Porque o trânsito lá, ele, apesar de ser um trânsito carregado, ele funciona. Então, você tá dirigindo lá, não tem pessoas te ultrapassando o tempo todo. Mas você faz isso? Não, eu não faço isso. Sabe por que eu não faço isso? A tua cultura te força a fazer isso. Mas sabe por que você não faz isso? Porque ninguém tá fazendo. Então você se sente mal em fazer isso. Furar aquela fila, botar o carro lá na frente. Você se sente mal, é impressionante, cara. Você vai... Um dos motivos que eu sou apaixonado por lá, pela Disney e tal, mas eu sou apaixonado por Orlando. Não é só a Disney que me cativa, não é só o parque que me cativa, é a cidade de Orlando, a Flórida, como tudo funciona lá, como as coisas são corretas, tentam ser o mais correto possível, entendeu? Aqui também. Aqui também. Então lá ninguém te passa. Não tem, então, assim, tem trânsito carregado, mas é carregado porque tá todo mundo no limite, andando tranquilamente, entendeu? Então não tem essa loucura de trânsito aqui. Então tudo lá é uma cidade que foi feita como se fosse Brasília. Ela foi feita, ela foi criada. Foi projetada para isso. Eram os parques, eram pouca coisa, era nada do nada. E aí os parques foram crescendo e ela foi sendo criada em torno dos parques, né? Então ela é produzida. Então são autoestradas de 6 pistas, cada uma, entendeu? E o trânsito. E nada lá você faz andando. Né? De velocidade. Não, acho que tem limite. Tem limite sim. Em milhas tem. Você não pode. Mas é um limite bom, entendeu? Só que nada você faz andando. Tipo assim, você não vai acordar de manhã e vai falar assim, vou na padaria. Esquece. Não tem padaria pra você ir. Não. Padaria, você vai pegar seu carro e vai numa padaria num mallzinho mais perto, que vai ficar 10 minutos do seu hotel. É residencial, aí tem uma área que é só de mercado, né? Mais ou menos assim. Não, hoje em dia não tá mais assim, não. Hoje em dia tá tudo muito misturado. As áreas, né? Me corrija se eu estiver errado, Mari. Fala um pouquinho também que minha voz, meu irmão. As áreas eu não dirijo. Você sabe mais nessa parte do que eu. Lá as áreas já estão muito misturadas hoje em dia. Então já tem hotel em tudo que é lugar. Tem mercado em tudo que é lugar. Entendeu? Só que é tudo feito para quem tá de carro. Se você for olhar, assim, não tem muito pouco transporte público lá. Quase não, na verdade, se você for lá para ficar 7 dias, você nem vai ver transporte público. Você nem vai ver. Você vai ver transporte dos parques, o transporte de... Sério? Você não vê transporte público. Tô todo mundo obrigado a ter carro. Todo mundo é obrigado, de certa forma, é obrigado a ter carro. Pra poder se locomover. Mas também carro é muito barato. Barato, quer dizer. Com 5 mil pratas você já compra. Com $2 mil você compra um carrinho pra você andar. Aqui no Brasil, com R$2.000 você não compra um carro pra você andar. Compra, sim. Um Fusca. Lá é diferente. Eu acho que nem isso compra. Então essa é a diferença. Se a gente pensar em dinheiros, e você falou sobre isso, sobre dinheiros, né? Ah, mas ela é $100. Cara, $100 por salário mínimo, um cara que trabalha no McDonald's lá, ele ganha $1.800 por mês. $2.000, né? Se ele fizer ralar e tal. O cara tá começando a carreira. Normalmente o cara que começa no McDonald's tá começando a carreira. O jovem que tá começando a carreira. O cara já entra ganhando $1.000 e poucos. Então ele paga $100 no ingresso. É como você pagar R$100 aqui no ingresso pra ter um parque desse nível. Entendeu? Então você vai comprar um carro de $2.000. Você junta. Por isso que tem muito filme americano. Vai cortar a grama lembra desses filmes dos anos 90? Vai cortar grama nas férias pra comprar um carro. Quer cortar grama nas férias pra comprar um carro. E aí compra um carro de $2.000. Pegar jornal, pra quê? Pra comprar um carro, pra ficar com a menininha e tal, não sei o que lá. Então, assim, as coisas, o teu dinheiro parece que tem um valor diferente lá, entendeu? O que você ganha. Então, e a cidade é feita pra isso. Minha cabeça de mudar pra Orlando, né? Eu tenho que começar a pensar nisso aí. Não é fácil. Mais fácil ir pra China. Não, rapaz, vamos pra Orlando, rapaz. Eu tenho mais contato na China. Nem tudo são flores. A gente conheceu pessoas que já, inclusive, já deram depoimentos no programa que foram, tentaram a vida e voltaram.
Entendeu? Nem tudo são flores. Agora tem home office, né? Não, tem um... Mas é fogo, né? Tu tá aqui, home office, tá trabalhando pro Brasil, ganhando em real. Mas a diferença de... tem que ganhar bem real, tem que ganhar bem real. Porque a diferença de horário em si não te atrapalha. Não. É muito pouca, no máximo é 3... No pior cenário é 3 horas, quando tinha horário de verão. Então, tipo assim, 2 horas, de 1 hora, 2 horas de Agora, diferença. tem aquela pergunta legal, hein? Aquela pergunta legal que tu gosta de fazer. Perrengue? É verdade. Mariana tem um perrengue bom pra Eu contar. tenho um perrengue brabíssimo. Perrengue do Histórias de Orlando. Perrengue Tanto pode se brabíssimo. contar tanto na Disney, pode também contar em relação ao podcast. Pode ser também. Relação... A gente tem Podcast, perrengue de podcast? Podcast é uma maravilha. Não. Mariana, O perrengue que a gente achou que teria, graças a Deus a gente não tá tendo. Que é convidado. graças a Deus tá conseguindo bastante convidado. Que bom, isso é bom. Nossa, Isso é A gente Deus. pede pro pessoal que tá no programa mandar uma mensagem pra gente contar a história. Eles mandam e vão lá participar. É. maneiro. Já tivemos vários ouvintes assistentes que foram lá, mano. Isso é muito Isso é legal. legal, isso é legal. Perrengue de Orlando? Então, já sofri um acidente de carro em Orlando. Eita, Já fui pro hospital por causa disso, mas eu vou chegar lá. pagou Em caro, hein? 2019, fui eu, o Rick, Culpa dele. meu digníssimo, né, que era namorado, e nessa viagem ele me pediu em casamento, então agora é noivo. Fui com o meu afilhado, de 11 anos, No... e a minha irmã foi, mas ela foi depois. Então, assim, ela encontrou a gente lá. Naquele momento ela não tava. Nesse momento ela não tava, tá? Porque fomos nós 3, e aí ela decidiu ir depois, então ela conseguiu uma passagem diferente, ela ia chegar no outro dia. Beleza, estávamos eu, Ricardo e Léo, meu afilhado, indo do aeroporto, que a gente acabou de chegar, com as malas no carro, para o hotel, em Orlando. O Ricardo perdeu a entrada do hotel, tudo bom? Do hotel. Teve que fazer o retorno. Nessa de que ele fez o retorno, teve um sinal ali na frente, um cruzamento, um sinal, fechou o sinal. A gente era o primeiro ali da fila, né? Paramos. Ele parou e eu, e aí, tranquilo, assim, de repente... Toda felizão porque já tava em Orlando. Que bom, chegar no hotel, almoçar, nananã. Eu olhei no retrovisor. No que eu olhei no retrovisor, eu segurei o banco aqui e falei, vai bater. Porque eu vi que a pessoa, o carro que estava vindo atrás, não ia parar. Caraca. E bateu. Bateu com força. A gente voou pra frente, assim, muitos metros, entendeu? Amassou o carro todo, Vocês todo, voaram todo, pra fora todo. do carro? Não, o carro voou, no caso. O carro Foi foi pra pra frente, frente, né? porque o carro pra tava parado no sinal. A mulher, que a gente descobriu que era mulher depois que saiu do carro, Tava bêbada. não viu que o sinal parou. Não sei se ela tava mexendo no celular, não sei. Mas ela tava numa velocidade absurda, que ela veio com tudo e empurrou a gente pra frente. Eu fiquei preocupada com o Léo, que tava atrás, meu afilhado, tava no meio. Que eu virei pra trás, ele ficou, minhas costas. Aí a gente vê Grey's Anatomy. E fala, Já. ferrou. Médica. Entendeu? Ferrou. As costas, Formada perigoso, em né? Grey's Anatomy. Pois é, exato. E aí, só que assim, no final deu tudo certo, mas foi um perrengue de início. Tipo, a gente acabou de chegar em Orlando, acidente de carro. Paramos, o carro tava parado no meio, a gente saiu do carro. Vieram pessoas muito rápido ajudar a gente. Em 2 minutos já chegou a ambulância. Não sei quem foi que pediu, mas enfim. Eu já estava preocupada, só estava preocupada com o Léo. Com todo respeito ao Ricardo, mas, né? É uma criança. Uma criança, responsabilidade minha. Tipo, ele é meu primo de primeiro grau e meu afilhado. Falei, né? Primeira viagem internacional do menino, você imagina. Minha responsabilidade. Chegou a ambulância, fomos pro hospital. Não aconteceu nada comigo, tipo, eu não senti nada, mas o Rick bateu o cotovelo no freio de mão, ficou com o cotovelo todo inchado, e o Léo com a dor nas costas. No final das contas, não tinha nada. Fez o raio-x e tudo mais, era só dor muscular, o cara passou um Dorflex. Passou um Dorflex. É virose. É virose. E só que o Rick teve que pagar. Porque ele não conseguiu falar com o seguro. Seguro viagem. Seguro viagem. Mas isso é bom, né? Depois vem pra justiça. Não, eles Ressarciram. reembolsaram depois, mas tipo... Só depois, né? Só depois, o Você Rick já teve tava que no Brasil. pagar. Já tava no Brasil. Mas ela não tinha que pagar? Que ela bateu, né?
Aí eu já... É porque a conta do Já não hospital lá é sei. diferente, né? A parte do hospital. Lá não tem hospital público. Não, tô falando da mulher que entendi. bateu. A mulher que Ela pagou bateu. foi a conta do hospital. Ah, a conta Eu do paguei a hospital. conta do Tipo, a hospital. batida fica O carro, o pela... que que aconteceu? Carro tá no seguro. O carro Pela tá no concessionária. seguro. Seguradora. Quando a gente locadora. saiu do hospital e tudo mais, a gente foi pro hotel. A sorte é que o pai do Rick tava lá também em Orlando, não tava viajando junto com a gente, mas a gente ia se encontrar. Então, o meu sogro socorreu a gente no hospital, levou a gente pro hotel. Eu fiquei com o Léo no hotel pra ligar pra mãe dele, pra ligar pra minha mãe, falar, então, Tá tudo aconteceu um bem. probleminha aqui, mas tá todo mundo vivo, tranquilo. E o Rick, o meu sogro levou o Rick pro aeroporto pra pegar outro carro. A gente ficou sem mala, ficou sem tudo, porque a bunda do carro, a traseira do carro, entrou toda. Caraca. Não, A estragou? mala salvou o Léo. Com certeza. Porque, Não, né, mas deve- estragou impacta um as pouquinho. roupas, tudo. Foi... Meu filho, a gente teve que comprar mala nova. A sorte, assim, outra sorte, né? Que no dia seguinte, o Rick foi ver aonde que tava o carro, tava numa lata velha da vida, que era na frente do hotel. A gente Boa a gente sorte. atravessou a rua andando assim, ó, 2 minutos. No posto em frente. Tipo, muito em frente. Não é assim, em frente, perto. Não, é em frente mesmo ao hotel. A gente só atravessou a rua. E aí, quando a gente chegou lá e viu o estado do carro, eu falei, ferrou. Perdemos todas as roupas, perdemos tudo. Como é que vai tirar isso daqui? Não Que a tem gente vai como. gravar a história de Orlando Meu Deus aqui. do Na céu. época não tinha. Nem tinha, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Bom, mas assim, né? Tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. Isso que importa. Mala a gente resolve. Ricardo foi falar com o cara lá do Lata Velha. Não sei, é Lata Velha que fala, né? Lata velha, Luciano sei Huck. lá. Não Não, sei. eu ia falar, eu tava Como achando que era o Luciano Huck, eu tava Não. esperando aqui. Meteu Como logo. é que é o nome? Hey, Não é bro. Lata Velha? Da garagem que fica o carro batido, ferro velho. Sei lá, não é ferro velho. Ferro velho. Mas é a ferro garagem velho, que fica o tá. carro batido Ferro lá. velho, beleza. Hey, bro. Me vem um cara com um facão deste tamanho. Teixeirona. Com um facão e o Rick falou... o Rick pediu o facão. Aí o cara não queria estragar, porque não queria problema pra ele e tal. Eu falei, não, pode ir, vai, isso aqui. Aí enfiou a faca na mala, numa mala que tava ali. A gente começou a tirar todas as roupas da mala. E aí, nisso, a gente conseguiu empurrar a mala que tava emperrando As e outras. tirar. Todas as malas estavam estragadas, mas a gente conseguiu recuperar todas as As roupas. roupas. Compramos malas novas, entendeu? Mas assim, foi tudo bem. O médico falou que o Léo já podia ir na montanha-russa no dia seguinte, sei lá, uns 2, 3 dias depois, e foi ótimo. Então não atrapalhou. Não atrapalhou, O andamento da viagem. não atrapalhou. Os dias Mas a que- gente ficou muito preocupado, Mas porque deu susto. foi susto. E assim, o passaporte tava na mala. Eita. A gente ficou no hospital sem passaporte, sem Sem identificação, dinheiro. né? Na verdade, sem identificação. Tava né? tudo na mala. Inclusive minha aliança, que eu não sabia até então. Mas Ah, e eu ia mas ser aí pedida. salvou, isso aí Eu tem ia que ser salvar, né? pedida em casamento. por isso que tu falou, Mas ela descobriu tem que nesse pegar o momento. facão. Pega esse facão, né? Sem facão. Deu a dica de não botar aliança junto na caixa. Ah, Ela tá. viu só a caixa. Ah, tá. Aí, como a gente já tinha aliança de compromisso, e ela tinha pedido pra polir a aliança, minha mãe trabalha em joalheria. Ah, então já Aí eu montou falei ali. que foi da Ah, aliança tá. dela polida. Ah, É porque eu vi a todo caixa. Todo macete também. É. Enfim, deu tudo certo no final das contas. Perdeu muito dinheiro. Ainda teve isso. Passagem... A passagem era pra de noite, a gente ia chegar de noite. Aí mudou, a gente ia chegar de manhã. A gente, ganhamos um dia, yes! Ah, pô, pelo Um dia no hospital, que a Ok. gente conheceu o hospital, É, entendeu? Que sabe perrengue aquele a negócio de Maria ganhar e entende. depois perder? Foi isso. A Assim, Dilma já falou isso. Ninguém ganha, todo mundo ganha. Deus sabe o que Sinistro, faz, sinistro. entendeu? Era pra gente viver isso, por algum motivo. Mas assim, deu tudo certo, sabe? Façam seguro viagem, galera. É Importante. muito importante. Não ajudou na hora, mas ressarciu depois. Com Ressarciu certeza, depois, foi 1.000 doletas, né? entendeu? $1.000. $1.000. Foi uns $2.000. 2.000 mas não dólares. chega mais conta, porque é só estimativa. Né? $2.000. $2.000. Só que eu chego em casa e falo pra eles, ó, estão me mandando cobrança e tal, eles falam, só mandar enviar pra gente. Ah, entendi. Mas do mesmo jeito, cara. 2.000zinho, filho. Ela tem, Pois é. como você falou, né? Lá tu paga mais pela saúde, né? Quem vai viajar tem que fazer seguro viagem. Não. Tipo, a moradia. Você tem que pagar o seguro deles lá. Tem o Obamacare, tem várias opções lá pra você pagar o seguro Obamacare. deles, Tem várias opções, entendeu? Mas você paga pra ter uma saúde. É como se fosse um seguro mesmo, seguro de saúde. É por valor. Plano de saúde. É por valor, não, é É. um pouco diferente. É por valor de
é tipo um seguro, de fato, entendeu? O nosso é plano, né? Lá tem prêmio, então o seu seguro de saúde vale quanto? Tá? Cobre até $60 mil, até $50 mil. Só que lá, pra você tirar um raio-x, é $5 mil, sei lá, um exemplo. Muito caro. Entendeu? Tem gente que operou, teve um problema, sei lá, apêndice, e aí, meu irmão, fez cirurgia, gastou 15 mil, 20 mil doleta de bobeira, assim, entendeu? Você vê, a gente só fez um raio-x. O problema é que tu tem que ter ali no... Mais ou menos. Não é assim também. Você vai ser cobrado, mas você não precisa ter no cash, não. Eles vão te liberar, você vai embora. Você não vai ser preso lá por conta disso. Mas você vai ficar com uma dívida. E aí, ficar com dívida nos Estados Unidos... Só pode sair de lá se pagar a dívida. Não, você pode voltar ao Brasil. E aí você recebe as cobranças em casa para poder pagar. Então lá, foi isso que tu fez, então, pra... Ele não precisou. Ele pagou na hora. O hospital é uma estimativa de valor. Eles te cobram uma estimativa. Depois tem mais coisa. Depois tem mais. É muito assim, se você não tiver o valor, é muito tranquilo. Lá é um país do capitalismo, né? Puro. Então é negociável. Se você falar assim, eu gastei $10 mil aqui nesse procedimento que eu fiz, só que eu só posso pagar 4 mil. Ou eu tenho 6 mil aqui para pagar para quitar. Aceita? Eles aceitam. Pode acontecer. Entendeu? Ou então assim, cara, eu não tenho essa grana, eu posso pagar $100 só por mês. Eles podem aceitar também. Tem uma parada também, eu acho que quem não tem condição de pagar, não precisa pagar. Entendi. Pode comprar a dívida, outra pessoa pode comprar a sua dívida. Alguém pode comprar pode... E abater no imposto de renda. Tem algumas questões, assim, entendi. entendeu? Mas é totalmente diferente do que a gente conhece aqui no porque Brasil, do que a gente aqui conhece tem do SUS, SUS. né? Lá não tem, entendeu? Então lá, meu amigo, não tem conversa. Entendi. Que perrengue. hein? Esse é brabo, Mas esse é deu pica. tudo certo. Você levou um perrengue bom, Ficou uma hein? Esse é sinistro, experiência, esse é sinistro. assim. Eu descobri várias coisas, assim, O quê? pessoais, entendeu? Refletiu, né? Tu eu refletiu, refleti. né? Descobri que a sério, galera dirige cara. mal lá, né? Não, é sério, porque eu achei que numa situação dessa, talvez eu fosse me desesperar. E eu não me desesperei. Isso aí. Eu fiquei muito calma e muito tranquila. O Ricardo até falou isso pra mim depois. Ele falou assim, cara, eu fiquei impressionado, estou orgulhoso de você. Porque eu fiquei numa paz, assim, tipo, vamos resolver. Peguei a mochila, peguei as coisas, saí. Léo, vai dar tudo certo, confia em mim. Não. Quando chegou em casa, eu, né, Chegou no comecei... hotel, chorou. Meu Deus. Nossa, aí que a adrenalina baixa, eu me tremi inteira. aí é Chorei. Mas assim, eu fiquei feliz de que eu consegui passar segurança pro meu afilhado naquele momento, entendeu? É Que eu isso não aí. me desesperei no momento de que eu tinha que resolver. Então eu falei assim, tô adulta mesmo. Tô Agora- adulta, madura. Agora eu quero saber quando vocês dois vão juntos pra Disney. Vem aí. Se Deus quiser. Aí No pode universo. lançar uma história de Orlando por lá. Não seria O História de ruim. Orlando, ele hoje em dia, além de ser um podcast, ele tá se tornando um canal de conteúdos. Então a gente já vai pra lá e já grava alguma coisa lá também. Lá, estando nos parques, estando na cidade de Orlando. Então eu já comecei a fazer isso em janeiro. Não, você tem que... Vocês dois juntos. Não, então, pra eu explicar. Então a gente já começou a fazer conteúdo presencial lá, entendeu? E o próximo passo é gravar lá também. Então é tudo, só que tudo é um passo de cada vez, né? O podcast, o investimento é nosso, tudo nosso. É, todo ano que você Você não consegue tem- os 20 mil, né? A gente não tem nenhum tio Patinhas lá da Disney, ainda não achou a gente. Então é um passo de cada vez. Mas nós somos muito organizados. Eu e a Mariana não. Mas o Ricardo é muito organizado. Então, assim, graças a Deus, a gente dá um passo de cada vez e vai se organizando. E aí pega as promoções e tal. Então a gente vai viajar junto, já tem programação pra estar junto lá. Mas com essa pegada de. Na inauguração do parque que eles querem. Não, o parque é 25, a gente vai antes. Provavelmente vai antes. Mas com essa pegada de já ir. Porque assim, existe o lado que você vai como turista, e existe o lado como você vai como profissional. É diferente. Tudo é diferente. Você vai pra lá, a gente vai, quando a gente for junto, nós vamos com script do que tem que fazer. Então, Como criador aonde de tem que ir. conteúdo, Então, né? Entendeu? A minha ideia de 2026 é pegar a Copa do Mundo. Mas vai ter jogo na Flórida? Vai ser nos Estados Unidos. Mas vai ser na Flórida? Não sei se vai ter na Flórida. Porque os Estados Unidos é grande Sei, pra caralho. grande Né? pra caralho. Não, eu sei, mas a ideia de estar lá... Mas eu é acho que pra- deve ter na Flórida, sim. vai ter- Orlando City deve ter uma coisa ali. É porque, se não me engano, vai ser México, Estados Unidos e Canadá. Canadá. Então a ideia é pegar naquela época. Flórida e Miami é teoricamente o mais acessível para brasileiros. De todos os Estados Unidos, corrija se eu estiver errado. De todos os Estados Unidos em si,
A não ser que você vá de barco ali, né? Por Cuba. Clandestino. Mas todas as travessias que o mais acessível para brasileiro ir é a Também Flórida. onde tem mais brasileiro, né? Muito brasileiro. Muito. A galera tá indo morar lá, porque de fato é um lugar muito agradável, entendeu? Mas é mais acessível. Eu gostaria de ir no jogo da Copa, assim, no exterior. O lugar mais acessível, eu acho que lá. Talvez seja até mais acessível do que pro México. Dependendo da situação, da oportunidade, entendeu? Porque, Isso é interessante. o dólar é alto, mas para ir pro México também não tem tanta disponibilidade quanto tem para ir a Miami. Do que para ir a Orlando, que tem voo pra caraca, direto o tempo todo, entendeu? E o Álvaro Fernandes já tá abrindo já alguns guias já que eu vi também pra Copa. O Álvaro, né? Álvaro. Ele veio aqui, ele contou a história dele? Ele conta várias. Contou tudo que ele, contou tudo de ruim que ele fez? Da cobra, né? Contou tudo de ruim. Sei da cobra. Contou tudo de ruim que ele fez? Contou a história dele com o Fábio Porchat. O Álvaro, meu irmão. O Álvaro contou um negócio pra gente ali. Ele é sinistro. Aquele ali é guerreiro. Um beijo, Álvaro. Álvaro Fernandes, depois tem que vir de novo aqui, né? Tem que voltar aqui. Chamar o Álvaro aí, pô. Espera ele sair da cadeia. Você sabia, não? Foi mal. Mas ele vai assistir porque não tá no ao vivo, depois... Aí quando ele assiste. Mas na cadeia tem YouTube. Só o Álvaro já veio aqui 3 vezes. 3 vezes, então. 3 vezes? 3 vezes. A gente gosta muito dele. O Álvaro... Como host. Ele é um querido, cara. Quando a gente começou, o programa dele foi o 20º, né? 12 ou 13, lá no início. E aí ele foi lá, ele ajudou a gente, ele contou sobre dicas de YouTube, sem conhecer a gente, assim. Ele fez a mesma coisa com a gente. Eu abordei ele na Aí depois, internet. quando acabou de falar, ele falou, cobra os 9.500. E aí, pô, fica tudo certo. Aí pra Ele você. foi um querido, assim, deu várias Aí depois no dicas, final entendeu? falou assim, empresta o estúdio aí pra gente gravar aqui. Aí, 9.500. Ele chegou lá e falou, eu quero fazer um programa de Disney, mas não vou fazer, já fizeram. Tá. Mas ele ajudou muito a gente, assim, o grande lance, vocês devem ter isso também. Quando você cria um podcast, a Mariana sabe o que eu tô falando. Network. Esse lado é bom, mas quando você cria um podcast, a maioria das pessoas que vão passar por ali, você vai criar uma relação. Sim. Maioria, você vai criar uma relação. Só que algumas pessoas vão tocar você de um jeito, entendeu? Assim, caraca, esse cara vai ser meu amigo tipo, pra sempre. Então a gente tem, de tudo que a gente faz hoje em dia, falar de Disney, trazer convidado, de tudo, a melhor recompensa são as pessoas que a gente conhece. A melhor de todas, assim. Não, é impressionante. Não, é impressionante. Marcou muito tempo. Marcou. É impressionante. Desde, assim, não tem desde preço. 2006. Desde 2006. Desde 2006, cara. Não tem preço, porque você encontra pessoas que você nunca ia ver na vida, você nunca ia imaginar. Elas contam a história delas, elas contam, né, as histórias pra você. E você acaba criando uma relação ali, cara. Então, isso assim, cara, hoje em dia, 43, 44, sei lá, que tá no ar, sei lá. 46. Que maluco, 5. né? Tipo, maluco abusado, 45. né? Nem sei quando tá no ar aqui. É um nojo, né, gente? 45. É porque a gente grava e vai soltando, né? Então tá 45. 45 programas, cara. São 45 pessoas que a gente tem nos nossos corações, cara. É impressionante. Assim. Que a gente pode mandar mensagem qualquer hora. Precisar de qualquer coisa. Cara, me ajuda com isso aqui? A pessoa, claro. Daqui a pouco elas estão fazendo conteúdo pra vocês lá. Ajudando. Algumas pessoas já fazem, porque a vantagem de ser um podcast é porque a gente recebe agências, recebe influenciadores, a gente recebe todo mundo, que na maioria das vezes oferece os mesmos serviços que a gente também. Então todo mundo a gente cria um laço de união, e às vezes os grupos até um ajuda o outro. Um ajuda o outro, assim, sabe? Então isso, cara, isso é muito, acho que e eu escutava isso quando eu era fã do Flow, do Podpah, eu escutava eles falando isso, eu não sabia o que era, né? Assim, pô, o cara tá falando isso da boca pra fora, de onda, querendo criar corte. Não, mas depois que eu vi hoje, com 45 programas no ar, eu posso falar que a maior recompensa, assim, ajudar as pessoas troca, bom. Né? Ajudar as pessoas é muito bom. Você tá alguém em casa vendo um conteúdo seu, você dando uma dica, a gente deu várias dicas aqui bacanas, entendeu? Sobre PAC, sobre tal, isso é muito bom, isso não tem preço. Quando alguém vai lá e comenta, cara, pô, maravilhoso, pô, isso é muito bom, a gente fica, meu irmão, é a nossa vitória. Agora, as pessoas que passaram por ali também, as amizades que a gente constrói nesse caminho, meu irmão, isso aí, isso cara. É maneiríssimo. Não tem como não. O prêmio. A gente tem vários do convidados Podcasters. assim. Tem vários convidados assim que a gente fala. Um deles, por exemplo, criou um grupo de WhatsApp com a gente, pra ficar ajudando a gente, por exemplo. Vou criar isso agora aqui. Vou fazer agora com o grupo.
Por exemplo, 2026 o nome do grupo. 2026. Manifestou. Mas o bom é que a gente ainda ganha desconto, porque tem pô, os descontos do carro lá. Não, isso é bom, a gente tem. Desconto no Bora, parque, isso a gente né? tem. A gente vai ganhando um monte de Natan coisa. vai também. Natan vai. Natanzinho vai. Não, isso a gente tem, cara. É assim, é aquilo que eu falei. Você tem que saber. Não é que seja esquema, mas tem que conhecer os caminhos pra você ir melhor e não pagar tão caro assim. Isso é Isso é bom pra importante. caramba. Você não errar de novo, né? Que se errar, já era, entendeu? Se errar é um pouquinho de dinheiro. É em dólar, é em dólar. Então, Erra ó, alto. vou dar um recadinho pra Erra você rude. aí. Você não conhece Histórias de Orlando? Não é Como não? possível. Como Como não? é que não? Natan, joga aqui embaixo o @. História de Orlando. Bora, Natanzinho, me faz feliz aí. @Histórias de Orlando. Segue os caras lá. É Instagram, é YouTube, tem mais? Tudo. TikTok. O mundo todo. Spotify, OnlyFans também. OnlyFans, Não, que OnlyFans não, fiz. brincadeira. Gente, não. Tem não. Mas se precisar, né? Se precisar, tá. Ainda não Ainda tem. não. Mas só você, Ainda não né? tem. Não, mostrar foto do meu pé e ganhar 200 mil reais? Vai, dá pra botar um pezinho junto com o Mickey. Gente. De pantufa. Meu filho, meu pé é feio pra caralho. Diga quem quiser pagar pra ver meu Amigo, tem pé. gosto pra tudo. Fica à vontade, fica à vontade. Eu não tenho problema nenhum com isso. Brincadeira. Mas é o História de Orlando em todos os canais. Isso aí. Tudo Então, História de Orlando. Segue os caras lá e aproveita também, aperta aqui o botãozinho aqui, ó. Inscreva-se. Inscreva no Panorama Importante. Ativa o Podcast. sininho aí, galera. Ativa o sininho, que, pô, sempre convidado novo aqui pra vocês. É isso aí. Mais uma Diego. vez eu vou falar do Pix. Fala aí, Posso? Pix. Pode falar. pô. pixpanorama@gmail.com. A gente quase nem fala. A gente É. não fala mesmo, não. Tem que falar mais. Aí tem que falar mais. Tem que cortar o convidado e botar o É É isso. isso aí. Na hora É. que ele for. Orlando. Opa, Pix. Pix. É isso aí. Fala com o tio Patinhas, alô, tio Patinhas. Mas olha o Natan Pix tá aí, ó. colocando na tela. Eu tenho certeza que o Natan ficou botando lá Tá o Pix. botando- lá. tá botando Pix, tudo. Panorama. Tá Pix. tudo na tela aí, galera. Se der aquela moral pra gente aí, tá valendo. Eu acho que é isso aí, né? É isso aí, galera. Mais uma vez, Quanto muito obrigado. tempo, Natan? Fala aí. Fiquei curioso. Tá, porra, tá. Tá bom. Tá bom. É, mais uma vez, Quase muito que obrigado por arredondou a aceitarem o maçã. nosso convite. Que isso, a isso? gente que agradece. Foi uma honra. Dá pra vir de. Dá A pra pizza ter- não foi de repetir agora. graça. Tem mais parque pra conhecer. Dá pra trazer de muito- volta, dá, não é? Não? Dá, tem muito Eu repeteco acho aí. também. Tem um monte. Tem bastante coisa. Então vamos Mas lá. é isso. Eu queria agradecer você que tá assistindo aí a gente. Segue lá o pessoal do Histórias de Orlando. Segue a gente. E até a próxima. Até a E próxima, obrigado, galera. pessoal, pela Muito Obrigado. obrigada. Fiquei Foi muito legal. feliz. Obrigado. E um Falou? beijo pra vocês aí de casa, hein? Valeu, abraço, galera. Abração, valeu. Sempre tem um. Foi.